Um jovem reco enquanto o chá quente é derramado sobre sua cabeça, com uma empregada desajeitada se desculpando profusamente ao fundo. Ele é Alban Aldrin, de 15 anos, e neste momento, uma percepção horrível o atinge. Ele está cercado por nada além de uma ruína iminente. Ele entende que este mundo é o de um romance de fantasia, e ele foi escalado como o antagonista mais desprezível da história. Um personagem definido por sua arrogância, preguiça e falta de esforço, apesar de ser um gênio. Um reflexo mostra seu estado atual, acima do peso, muito longe do vilão que ele deveria se tornar, mas ele sabe que este é o caminho em que está. Um vislumbre daquele futuro sombrio aparece em sua mente, ele mesmo, derrotado e rastejando por um beco imundo, jurando que não será destruído. De volta ao presente, ele sabe que sua queda na história começa depois que ele entra na academia e é derrotado em um duelo pelo protagonista. Ele decide ali mesmo mudar seu estilo de vida, mas seus pensamentos são interrompidos por uma voz vinda da porta. Um homem mais velho em uniforme de mordomo entra, pedindo desculpas pela perturbação. Ele se apresenta como Sebas, o servo de Alban. Alban se assusta, reconhecendo o nome. Ele se lembra que este homem, Sebas Christian, é um parente distante que também é conhecido por ser preguiçoso. Vendo o estado desarrumado de seu mestre, Sebas imediatamente o repreende, questionando se ele não consegue nem se vestir sozinho e lamentando a profunda preguiça de Alban. Mas Alban rebate, afirmando que seria mais rápido fazer isso sozinho. Ele então se vira para o mordomo com uma sinceridade surpreendente, pedindo sua ajuda. Sebas fica visivelmente comovido, não esperando tal súplica do garoto que há muito tempo é tão egocêntrico. Ele aproveita a oportunidade, declarando sua intenção de perder peso. Então, ele faz um pedido que deixa Sebas completamente atônito. Sabendo que o mordomo tem conhecimento de esgrima, Alban pede para ser ensinado. O mordomo fica confuso, gaguejando ao perguntar se o mestre Alban bateu a cabeça. Alban insiste freneticamente que está bem e que sua mente está clara, procurando desesperadamente uma maneira de convencer Sebas de sua nova determinação. Ele encontra seu argumento, gesticulando para sua própria compleição robusta. Com sua condição atual, ele pergunta, como ele poderia encontrar uma esposa? O apelo de seu jovem mestre deixou Sebas momentaneamente sem palavras, sua mente lutando para processar o pedido absurdo. Ele só conseguiu gaguejar em descrença. Alban, ainda no chão, insistiu que Sebas não deveria se conter, mas atacar como se tivesse a intenção de matar. Ele argumentou que, embora alguém de seu status não devesse ter falta de propostas de casamento, seu estado físico atual tornava isso impossível. Ele pediu a Sebas que não o fizesse repetir e simplesmente começasse. Ele então fez um voto audacioso, declarando que provaria que poderia tanto completar uma dieta quanto dominar a arte da espada em 6 meses. Vendo uma determinação tão feroz nos olhos do garoto, Sebas finalmente cedeu, concordando com os termos. Ele aceitou formalmente o dever. Embora pudesse não ser muito, ele afirmou que Sebas Christian ajudaria seu mestre com toda a sua habilidade. Ao fundo, Alban comemorava a vitória, pronto para começar a tarefa problemática. Uma semana depois, a dura realidade do treinamento se instalou. Alban estava caído no chão, ofegante. Sebas parou ao seu lado, perguntando casualmente se ele estava pronto para desistir. O jovem mestre só conseguia lamentar suas pernas inchadas, braços trêmulos e quadris doloridos, percebendo que tinham que começar pelo básico. A investida desesperada do jovem mestre foi recebida com um aparo sem esforço. Sebas o mandou voando com um movimento de sua lâmina, comentando que é melhor treinar os músculos de maneira equilibrada. Alban, caindo no chão, só pôde amaldiçoar a força esmagadora de seu mordomo. Deitado, derrotado mais uma vez, cada respiração parecia que seus músculos iriam se rasgar. Ele admitiu que era inútil, seu corpo simplesmente não se movia como ele desejava. Por enquanto, ele tinha que desistir. Enquanto o jovem mestre era arremessado pelo ar novamente, Sebas refletia sobre a situação. Eles estavam, ele notou, começando de uma base excepcionalmente ruim. No entanto, ainda havia tempo, então era melhor proceder um pouco mais devagar. Ele apresentou sua avaliação diretamente. Nesse ritmo atual, informou a Alban, era muito provável que perder o peso não levasse 1 ano, mas sim perto de 3. O número ecoou na mente de Alban, seus olhos arregalados de choque. A notícia desanimadora, no entanto, não quebrou seu espírito. Um sorriso determinado se espalhou pelo rosto de Alban. Ele reconheceu que, embora fosse um incômodo, sua condição já estava muito melhor. Segurando sua espada com força, ele pediu a Sebas que o acompanhasse por mais um tempo. Satisfeito com a determinação do jovem, Sebas empunha uma espada de treino. Ele declara que esse é o espírito que procurava e promete acompanhar Alban até onde ele desejar ir. 1 mês depois, o treinamento está em andamento. Enquanto suas espadas se chocam, Sebas critica a forma de Alban, observando que, embora sua esgrima não seja ruim, ele é lento demais. Alban, com esforço, grita de volta que ainda não terminou. Outro mês se passa. Durante um treino, Sebas o lança pelos ares com um golpe poderoso, repreendendo-o por ser descuidado. Alban grita para seu mentor esperar enquanto cai para trás. 3 meses após o início do regime, suas espadas estão travadas. Alban, ofegante mas com um sorriso, declara que está gostando e que seu aquecimento finalmente acabou. Sebas, sem se impressionar, ordena severamente que ele leve a sério. Tendo estabelecido uma base na esgrima, Sebas o leva à entrada de uma caverna. Alban fica surpreso ao saber que há uma masmorra em seu próprio território.
Sebas explica que é um local de baixo risco, contendo apenas monstros fracos, e que, após 3 meses de treinamento, Alban fez um progresso significativo. Ele continua, explicando que é hora de ver se as habilidades aprimoradas no treinamento são eficazes em uma batalha real. Sebas quer testemunhar os resultados de sua tutela em primeira mão. Mais adentro da masmorra, uma pequena criatura com chifres emerge das sombras. Alban entende imediatamente que este é seu teste final. Sebas confirma sua suspeita, identificando a criatura como um monstro de baixo nível, um goblin. O mordomo então faz uma pergunta direta: ele consegue matá-lo? Sebas acrescenta que, embora goblins normalmente andem em bandos, este parece estar sozinho. A expressão de Alban endurece, seu foco totalmente fixo no monstro à sua frente. Com sua determinação firmada, ele se mantém firme enquanto o goblin avança, empunhando um porrete de madeira rústico. Enquanto o confronto começa, Sebas observa a distância, refletindo sobre sua avaliação inicial. Ele acreditava que o novo espírito de Alban duraria apenas 3 dias, convencido de que uma criança preguiçosa jamais conseguiria manter tal consistência. No entanto, ele estava enganado. Alban absorveu cada lição com uma velocidade extraordinária. Nesse momento de reflexão, Alban derruba o goblin com um único e decisivo golpe. Ele se movia com uma intensidade focada, sua lâmina um borrão. Para um gênio dedicado, não havia limites. O esforço deixou ofegante, apoiando-se na espada para se sustentar. Observando à distância, Sebas sentiu uma emoção que não experimentava há anos. Com um sorriso orgulhoso, ele se dirigiu ao garoto, sua voz cheia de convicção, afirmando que podia dizer com absoluta certeza que Alban era verdadeiramente notável. Ele permaneceu em meio aos caídos, um espadachim que parecia abençoado pelos próprios deuses. Sebas observou a carnificina, reconhecendo a extraordinária, quase cruel, eficiência do garoto no massacre. Ele se virou para encarar Alban diretamente, sua expressão séria. Declarou que o garoto havia se tornado forte, tanto que não havia mais nada que ele pudesse lhe ensinar. As palavras atingiram Alban, deixando-o momentaneamente atordoado e sem fala. Seu choque deu lugar a uma onda de emoção, e ele cerrou o punho com força, um sorriso triunfante e tenso se espalhando por seu rosto. 6 meses após o início de seu treinamento, de volta aos muros da propriedade, Alban recebeu uma notícia surpreendente. Ele gritou, incrédulo, exigindo saber se era verdade que havia recebido uma proposta de casamento. Sebas o repreendeu com calma, lembrando de baixar a voz. Ele imediatamente começou a fantasiar, atribuindo esse acontecimento à sua dieta e comemorando o fato de que finalmente teria uma esposa. Ele imaginou uma garota doce e gentil, mas um lampejo de dúvida cruzou sua mente, fazendo-se perguntar se aquilo era realmente uma boa notícia. Saindo de seu devaneio, ele se virou para Sebas com uma pergunta séria, querendo saber qual família havia feito a oferta. Sebas levou a mão à boca, sua expressão indecifrável. A resposta veio, carregada de significado: a família do Khal Beryl. O nome pairou no ar, recebido pelo silêncio atônito de Alban. Ele recuou, gritando em descrença. A família do Khal de Beryl? Ele questionou Sebas, enfatizando a imensa lacuna em seu status social. Ele era apenas um barão. Por que eles o escolheriam? Sua voz ecoou da mansão, assustando os morcegos dos beirais. Sebas calmamente levou a mão à cabeça, lembrando-se dos detalhes da história. Ele confirmou que Alban estava destinado a se casar com alguém, e que sua esposa seria Letícia Beryl. Ele explicou as circunstâncias dela. Era conhecida como uma criança problema cujo noivado havia sido anulado por causa de suas más ações, deixando-a sem ter para onde ir. O nome atingiu Alban com a força de um golpe físico. A constatação o esmagou. Ele se perguntou qual tinha sido o sentido de seus 6 meses de esforço extenuante. No final, ele ainda estava no caminho para sua própria destruição. Sebas colocou uma mão reconfortante em seu ombro, reconhecendo que a jovem da família Beryl parecia ter uma personalidade difícil. Ele simplesmente encorajou Alban a dar o seu melhor. O conselho não adiantou para Alban, que gritava internamente que essa situação era uma falha genuína e maliciosa em seu destino. Sobrecarregado, Alban Aldran gesticula suplicante para Sebas. Ele pergunta se pode recusar, explicando que só de pensar na situação já lhe dá dor de cabeça e que prefere desistir imediatamente. Sebas ouve de olhos fechados, com uma expressão indecifrável. Sebas o aconselha calmamente a não desanimar. Alban retruca que a situação já passou de mero desânimo e agora é simplesmente problemática. O mordomo responde friamente que, se ele deseja se tornar inimigo da família do Khal Beryl, está livre para fazê-lo. Ainda protestando, Alban insiste que não está certo. Sebas rebate perguntando se a segurança deles não estaria garantida ao formar uma relação com a poderosa família do Khal Beryl. A pergunta desencadeia uma memória dolorosa em Alban, que grita de volta que é exatamente essa relação que o levará à ruína. Do outro lado da sala, Sebas questiona o que exatamente Alban andou fazendo esse tempo todo. Ele então começa a relatar o que os rumores dizem sobre sua pretendida. Ele narra os contos sórdidos, que Letícia Beryl desviou o dinheiro dos impostos da família, levou jovens para sua mansão e é uma gastadora notória que até se apoderou dos bens de seu noivo. Enquanto Sebas conclui que ela parece completamente louca, Alban senta-se desanimado, ouvindo a difamação. Alban cerra o punho, com o rosto contorcido em angústia. Ele pensa em como estava disposto a suportar qualquer coisa, até mesmo uma drástica perda de peso, para mudar seu destino. Agora, parece que todos os seus esforços foram em vão. Seu desespero se transforma em um olhar de determinação sombria. Enquanto ele está ao lado de Sebas, uma grande carruagem chega. Espectadores cochicham entre si, percebendo que finalmente a conhecerão pessoalmente.
Letícia Barrow emerge, escoltada por um homem mais velho, levando um transeunte a se perguntar em voz alta que tipo de pessoa estranha apareceu. Letícia para junto à porta da carruagem, sua expressão séria e distante. Alban a observa, sua visão emoldurada por uma cascata etérea de rosas. Ele fica imediatamente atordoado. Ele percebe que ela é completamente diferente do que ele havia imaginado, ou melhor, ela é simplesmente linda. Atrapalhado, ele consegue cumprimentá-la. Boa tarde. Ele só conseguiu gaguejar uma resposta enquanto a jovem se apresentava como Letícia Barrow. Ela anunciou formalmente que estaria sob os cuidados da família Aldra a partir de agora e solicitou o apoio deles. Dando um passo à frente, Sebas se apresentou como um mordomo, dando-lhes boas-vindas. Ele presumiu que ela estaria cansada da viagem e se ofereceu para levá-la ao seu quarto, mas fez uma pausa para perguntar sobre sua criada pessoal. Letícia simplesmente afirmou que não tinha uma. A resposta dela surpreendeu Alban. Sem hesitar, Letícia instruiu Sebas firmemente a mostrar o caminho imediatamente. Ao passar pelos dois, ela olhou por cima do ombro, confirmando que viera sozinha. Assim que ela se afastou o suficiente para não ouvir, Alban se virou para Sebas para saber sua opinião. Ele primeiro comentou sobre a beleza dela, mas esclareceu que não era a isso que se referia. Sebas pediu desculpas e ponderou como descrevê-la, afirmando que se tivesse que usar uma única palavra, ele diria que estranha. Ele ajustou a luva ao dar sua avaliação. Alban concordou imediatamente. Ele comentou que, não importava como olhasse, ela era completamente diferente dos rumores que tinham ouvido. Sua conduta não parecia condizer com a de uma garota capaz de atos perversos. Ele continuou, acrescentando que, na verdade, sentia uma certa sabedoria vinda dela. Sebas concordou, concluindo que havia claramente algo sobre a situação que eles ainda não entendiam. Sebas observou que era bom que ele tivesse entendido a situação rapidamente. Com determinação, Alban decidiu investigar o que havia acontecido com Letícia, mas deu uma ordem estrita: ninguém mais deveria saber. Ele esclareceu suas intenções para Sebas, explicando que, embora tentasse obter informações dela, não tinha desejo de se envolver nos assuntos internos da família Barrow. Ele confessou, no entanto, que estava aliviado. Sebas simplesmente concordou. Embora alguns acreditassem que todo tipo de tolo tentaria falar com Letícia Barrow, era reconhecido que ela mesma era muito bem educada, um fato refletido em seu comportamento composto e sério. Sebas até reflete que ela poderia ser uma esposa adequada para Alban, um pensamento que faz o jovem corar. Sebas ficaria feliz se tal união acontecesse. Apesar disso, suas tentativas de conversa durante o jantar são recebidas com completo silêncio. Ele comenta que nem mesmo aventureiros comeriam um mímico, mas Letícia simplesmente o ignora, engolindo sem dizer uma palavra. Sua frustração crescendo, ele pousa os talheres com um baque e chama o nome dela diretamente do outro lado da longa mesa de jantar. Ela permanece impassível. Mais tarde, ele reclama com Sebas que ela ainda se recusa a falar com ele. Sebas diz sem rodeios para ele ficar quieto, sugerindo que é porque suas piadas são muito sem graça. Ele reflete sobre a situação, reconhecendo que Letícia o ignorou por 3 dias inteiros. Questionando-se se ela está realmente tão desconfiada dele, ele cerra o punho, decidindo que não pode simplesmente recuar. Adotando uma abordagem mais direta, ele a encontra em um corredor e pergunta se ela gostaria de dar um passeio. Ela se vira, afastando-se dele sem dizer uma palavra. Sem se deixar abater, ele a segue, prometendo provar que pode ser amigável. Ele a chama novamente, perguntando se ela faz parte do grupo de ervas ou do grupo de poções, mas ela continua a se afastar. Seus esforços culminam em derrota total. Ele desaba para frente, batendo a cabeça em uma mesa com um baque surdo. Ele permanece debruçado, lamentando que seu plano não funcionou. Não importa quantas vezes ele tentou interagir com ela, ela nunca respondeu. Ele suspira, admitindo que, no mínimo, foi uma conversa unilateral. Ele parou diante das portas fechadas, contemplando seu próximo passo. Se não fizesse nada, jamais entenderia pelo que ela estava passando. Ele concluiu que não havia outra opção, restava apenas um caminho. Dando um passo à frente, ele ergueu a mão e bateu com firmeza na porta. Letícia, ele chamou. Você tem um momento. De dentro do quarto, a voz de Letícia foi desdenhosa. Ela disse para ele ir embora, comentando que ficar tanto tempo lá dentro não poderia ser bom para ele. Ao ouvir isso, a expressão de Alban endureceu ao perceber que estava sendo ignorado mais uma vez. Ele cerrou o punho, resolvendo que, se ela insistia nisso, então ele entraria no jogo, como um verdadeiro vilão. Com um movimento súbito e violento, ele chutou as portas, estilhaçando-as e invadindo o quarto. A entrada explosiva deixou Letícia completamente atonita, com os olhos arregalados de incredulidade, conseguindo apenas ofegar uma única palavra. O que? Parado calmamente em meio à madeira estilhaçada, Alban ofereceu um simples pedido de desculpas. Letícia, tremendo de raiva, exigiu saber como ele pôde fazer algo tão imprudente. Ele ignorou a preocupação dela, garantindo que não se preocupasse, pois mandaria consertar a porta imediatamente. A fúria dela se intensificou. Ela cruzou os braços e gritou, questionando como ele se atrevia a entrar à força no quarto de uma mulher sem permissão. Ela exigiu que ele tivesse um pingo de vergonha por suas ações. Ele respondeu com um sorriso confiante, admitindo prontamente que era, de fato, um canalha. Declarou que, para alcançar seus objetivos, estava mais do que disposto a invadir o quarto de uma mulher. Perplexa, Letícia perguntou qual era o propósito dele, e ele simplesmente confirmou que ela havia entendido sua intenção. Inclinando-se sobre uma pequena mesa, ele foi direto ao ponto. Letícia, disse ele sem rodeios, vamos a um encontro. Sua expressão mudou de raiva para pura e estupefata confusão.
Uma gota de suor escorreu por seu rosto enquanto ela processava as palavras dele, conseguindo apenas emitir um baixo interrogativo. Ao ar livre, Alban Aldran se espreguiça dramaticamente, declarando como o ar está fresco. Ele se vira para Leticia Barrow, perguntando se ela concorda. Ela permanece em silêncio, com uma expressão indecifrável, pensando consigo mesma que talvez sentisse o mesmo se ele não estivesse presente. Ele ri, comentando que pelo menos ela não está com medo. Internamente, no entanto, ele reconhece a contínua desconfiança dela. Ele reflete que, se as posições estivessem invertidas, ele também acharia difícil confiar em alguém com o nome Alban Aldran. Leticia, por sua vez, o encara, pensando que ele é um lixo completo. Mudando de assunto, ele sugere alegremente pegar um caminho na montanha, prometendo uma vista ainda mais bonita de lá. Leticia parece surpresa com a proposta repentina. Quando ele começa a liderar o caminho, ela rapidamente o chama para esperar. Ela explica que não está acostumada a andar em trilhas de montanha tão acidentadas. Percebendo seu descuido, ele se desculpa, admitindo que deveria tê-la informado antes. Ele estende a mão como se para oferecer ajuda. Em um movimento rápido e inesperado, ele a levanta completamente do chão e a pega nos braços. Leticia solta um grito de surpresa. Ele sorri para ela, perguntando se isso evitará que ela tropece. Apesar do gesto, ela protesta imediatamente, dizendo para ele não tocá-la e não fazer nada estranho, chamando suas ações de incomodas. Ele apenas murmura em reconhecimento. Enquanto caminha, ele se maravilha com a facilidade com que pode carregá-la, acreditando seu treinamento rigoroso. Uma imagem de um Sebas orgulhoso passa por sua mente. Leticia, ainda em seus braços, pensa que, embora ele possa não estar fazendo nada abertamente estranho, ele certamente está tendo pensamentos estranhos. Ele continua, e de repente aponta para frente com entusiasmo, exclamando que o destino deles já está visível. Ele assegura com firmeza ao chegarem ao mirante. A paisagem vasta e deslumbrante se estende diante deles. A apreensão de Leticia se dissipa, substituída por puro espanto enquanto ela suspira com a vista. Ela olhou para ele, surpresa com sua sinceridade. Ele explicou que aquele era um lugar com uma vista espetacular de todo o território Aldran, e que estava ansioso para mostrá-la a ela. Ele se inclinou para mais perto, acrescentando que era porque esta era a terra que eles protegeriam juntos. Suas palavras, e a proximidade deles, a deixaram envergonhada e corada. Depois que ele a colocou no chão, ela caminhou ao seu lado, pensativa. Ela lhe disse que tinha ouvido rumores de que Alban Aldran era um vilão arrogante e rude, observando que ele era bem diferente do que lhe haviam dito. Ele pareceu surpreso com a observação dela. Ele se virou com um sorriso malicioso, acrescentando que os rumores também o chamavam de preguiçoso. Com um ar confiante, ele a corrigiu, esclarecendo que não era um vilão qualquer. Seu sorriso se alargou, revelando dentes afiados enquanto ele se declarava orgulhosamente um asterisco grande asterisco vilão. Leticia o observava, uma pequena risada divertida escapando dela. Ela sorriu radiante, com uma expressão gentil enquanto rebatia a afirmação dele, ponderando que um verdadeiro vilão nunca se referiria a si mesmo dessa forma. A lógica simples dela o deixou momentaneamente atordoado e sem palavras. Enquanto a observava perto da piscina tranquila, alimentada por uma cachoeira, um pensamento o atingiu. O rosto sorridente dela era verdadeiramente extraordinário. Ela chamou o nome dele, exclamando alegremente como a água estava fria e refrescante enquanto entrava na parte rasa. De seu assento em uma rocha próxima, ele perguntou se essa era uma experiência nova para uma dama da cidade. Agora sentado ao lado dela na margem, ele a provocou, dizendo que devia ser bom se sentir superior a uma garota da cidade. Ela negou rapidamente, e ele riu, garantindo que estava apenas brincando. Sua atitude brincalhona mudou. Ele se dirigiu a ela diretamente, propondo que, como sabiam tão pouco um sobre o outro, deveriam se apresentar adequadamente. Leticia pareceu hesitante, afirmando não estar particularmente interessada, mas ele afirmou que estava. Ela soltou um pequeno suspiro. Ela começa, apresentando-se como Leticia Barrow. Explica que suas comidas favoritas são chá e scones, e seu hobby é brincar com crianças. Alban comenta que é um ótimo hobby, acrescentando que ele mesmo não desgosta de crianças, antes de notar que agora é a sua vez. Ele se apresenta como Alban Aldran, afirmando que sua comida favorita é bife, embora esteja de dieta no momento. Seus hobbies, ele continua, são treinar com a espada e simplesmente relaxar. Leticia reflete que é difícil dizer se ele é esforçado ou apenas preguiçoso, um sentimento com o qual Alban concorda prontamente. Ele continua, expressando preferência pela Leticia que vê agora, reconhecendo o trabalho duro que deve ter sido. A conversa deles é abruptamente interrompida por um rugido gutural vindo da floresta próxima. Uma fera enorme e corpulenta emerge, e Alban a reconhece instantaneamente, um monstro, um urso assassino. Leticia, em pânico, questiona a calma dele e insiste que eles precisam fugir imediatamente. Alban observa com tranquilidade que esses ursos da floresta são conhecidos por causar problemas e arruinar plantações. Quando a fera solta outro rugido, a expressão dele endurece. Ele entende agora, o alvo é Leticia. Ele se move rapidamente, posicionando-se entre Leticia e o monstro com a espada em punho. Ele avisa a fera para não se aproximar dela. Uma rajada de energia sombria dispara de sua mão, atingindo o urso em cheio na cabeça. A criatura desaba no chão, derrotada com um único golpe. Alban se vira para Leticia, com uma expressão de aborrecimento no rosto enquanto lamenta a interrupção da conversa. Ele então pergunta se ela está ilesa. Ela garante que está bem, apenas assustada por ser seu primeiro encontro com um monstro. Enquanto ela aperta as mãos contra o peito, Alban a observa, pensando que é natural que ela esteja com medo.
Mas então, um pensamento repentino o atinge, e ele questiona suas próprias ações. Ele diminui a distância entre eles em um único passo. Estendendo a mão, ele gentilmente levanta o queixo dela, fazendo-a olhar para ele, surpresa, enquanto sussurra o nome dele. Olhando nos olhos dela com um sorriso suave, ele diz que está aliviado por ela não ter se ferido. Um leve rubor colore as bochechas de Letícia enquanto ela desvia o olhar. A expressão dela muda para uma de confusão, com o rosto meio encoberto pela sombra. Ela emite um som baixo e interrogativo, como se estivesse testando um pensamento. Ela estendeu a mão, seus dedos agarrando a manga dele. Ei, Alban, começou ela. Ele se virou para encará-la, com uma expressão de surpresa no rosto, enquanto ela perguntava por que ele estava sendo tão gentil com ela. A voz dela tornou-se mais insistente enquanto expunha seu raciocínio, declarando que o via como uma vítima de um casamento político, forçado a se casar com ela. Ele respondeu com um sorriso cativante, afirmando seu desejo de ser afetuoso com sua bela esposa. Pegando a mão dela, ele admitiu que essa era apenas a razão formal, ponderando que deveria estar focado em garantir o apoio da família dela e ignorá-la. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma intensidade séria. Ele confessou que, na verdade, queria entender o que ela havia feito e quem ela tinha conseguido irritar. Em resposta, ela apertou mais forte a mão dele. Ela insistiu que não podia envolvê-lo e que era melhor para o próprio bem dele que ele não soubesse, oferecendo-se, em vez disso, para lhe dar um conselho. Ela olhou para ele de cima, sua expressão endurecendo em uma máscara fria. Se você quer proteger a família Aldran, ordenou ela, então me odeie. A declaração o deixou completamente atônito. Letícia Barrow recorda sua infância. Desde os 5 anos, seu noivado estava decidido. Quando menina, ela perguntou inocentemente se seu prometido, o Duque Mauro Bertori, era uma boa pessoa. Mas a realidade do homem estava longe do que ela esperava. Sua memória dele era a de um homem profundamente tolo, incentivando ruidosamente as mulheres a pegar o que quisessem de sua riqueza, enquanto insinuava maliciosamente que um preço seria pago. A jovem Letícia só podia observar, com uma expressão desconfortável. No presente, ela se aproxima dele em um salão luxuoso onde ele descansa com outras mulheres. Ela chama seu nome, Mauro. Ele se vira, irritado, perguntando o que ela quer. Ela tenta argumentar com ele, explicando que a vida do povo está sendo prejudicada pelos recentes aumentos de impostos. Ela o adverte que, se isso continuar, eles sofrerão muito. Ele ignora as preocupações dela com uma baforada de fumaça, exigindo friamente que a intermediária da família Barrow se abstenha de interferir na política. Letícia congela, seu rosto corando de choque e humilhação. Sua mortificação se aprofunda enquanto sussurros se espalham pela sala ao seu redor. Ela apenas consegue ficar parada, sem palavras. Ela se vira e vai embora. Assim que as portas se fecham, as mulheres no sofá zombam dela, uma repetindo sarcasticamente suas palavras sobre pensar demais, enquanto a outra comenta como é patético que estejam rindo dela. Sozinha no corredor, ela se encosta na parede e chora. Ela se lembra da lição que lhe foi ensinada a vida inteira, que ele era seu precioso noivo, aquele a quem ela deveria servir. Mas, apesar desse condicionamento, ela se vê caminhando pelas ruas empobrecidas de uma cidade próxima. Protegida por um muro de pedra, ela espia, com uma expressão que mistura preocupação e determinação, enquanto observa as condições com os próprios olhos. Ela observava enquanto o sino da cidade tocava sobre uma cena de desespero absoluto. Uma criança chorava de fome, implorando por comida ao irmão mais velho. Um pai desesperado pedia perdão, explicando que seu filho doente havia recorrido ao roubo. O sofrimento estava por toda parte das sombras, ela absorvia tudo, com o coração pesado ao saber que, para alguns, aquele já era o 12º mês sem comida adequada. Uma terrível constatação se abateu sobre ela. Se as coisas continuassem assim. Com uma respiração funda, ela se virou para um baú próximo, suas mãos se movendo com um novo propósito. Ela pensou nos impostos coletados do povo sofrido e em como Mauro os estava esbanjando. Em vez de permitir que isso acontecesse, ela decidiu que agiria por conta própria, cerrando a mão em punho. 3 anos se passaram. Em um grande e opulento baile, a nobreza dançava, alheia ao mundo fora de seus salões dourados. De repente, a voz do Duque Mauro cortou a festa, com um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Ele apontou diretamente para Letícia Barrow, anunciando para todos ouvirem que, a partir daquele dia, o noivado deles estava desfeito. Ele foi recebido pelo silêncio atônito dela, sua voz mal passando de um sussurro ao perguntar o que ele queria dizer. Mauro simplesmente zombou. Ele então lançou suas acusações, afirmando que ela não estava satisfeita em apenas desperdiçar os bens de sua família, mas também estava desviando os impostos do território. Ele debochou, perguntando se ela realmente acreditava que ele não teria notado suas ações. As palavras a atingiram, deixando-a sem fala em meio aos crescentes sussurros da multidão. Os convidados murmuravam entre si, questionando como uma mulher de sua posição, a filha da família Barrow, poderia ser uma sonegadora de impostos. Enquanto ela tentava formular uma defesa, Mauro proferiu seu veredito final e frio. Ele declarou que, quaisquer que fossem os motivos dela, um ladrão ainda é um ladrão. Com uma nova mulher, que o adorava, agarrada ao seu braço, o Duque Mauro Bertori apontou acusadoramente, sua voz ecoando enquanto declarava que Letícia não tinha mais o direito de pisar em seu domínio. Suas palavras a atingiram, e a realidade da situação desabou sobre ela. Então, esse era o tipo de pessoa que ele realmente era. Os sussurros e olhares da multidão ao redor confirmaram sua desgraça pública. Sua mente recuou para uma memória, para uma vista querida de sua infância que um dia sonhou em compartilhar com o Lord Bertori. Era uma paisagem que ela agora percebia que nunca mais veria. A perda daquele sonho endureceu sua determinação. Ela disse a si mesma que não tinha o direito de chorar.
No entanto, a memória de ser expulsa de sua casa, ordenada a sair, ressurgiu com uma clareza dolorosa, mas isso não era uma surpresa. Um brilho de determinação cruzou seu rosto enquanto ela afirmava para si mesma que entendia. Ela havia se preparado para este exato resultado. 6 meses se passaram. De uma janela na residência dos Barrow, Letícia contemplava sua nova realidade. Seu novo noivo era o barão Alban Aldrin. Entre a nobreza, ele era conhecido como o pior dos piores, arrogante, superficial e preguiçoso. Ela acreditava que este noivado era uma forma de punição divina por seus próprios supostos delitos, mas o homem que ela conhecia não era nada como os rumores. Memórias inundaram sua mente, Alban a convidando para um encontro, garantindo que não estava ferido e pegando sua mão enquanto prometia que protegeriam esta terra juntos. Ele era gentil e sincero. A gentileza naquelas memórias trouxe lágrimas aos seus olhos. Ele realmente havia prestado atenção nela. Ele havia tentado acreditar nela. Essa percepção alimentou uma determinação desesperada. Ela estava cansada de perder o que era precioso, cansada de ter esperanças apenas para se decepcionar. Era por essa mesma razão que ela não podia envolvê-lo, não podia colocar Alban em perigo. Ela odiava tudo aquilo. O peso de sua situação tornou-se insuportável. Sozinha em seu quarto, ela desabou, agarrando o tecido de sua camisola enquanto soluços sacudiam seu corpo. Oprimida e completamente perdida, ela só conseguia se perguntar o que deveria fazer agora. Em um grande salão iluminado pelo sol, Sebas observa que parece que a senhora Letícia foi incriminada. Do outro lado da sala, Alban Aldrin diz baixinho que já basta. Ele se vira, um sorriso arrepiante se espalhando por seu rosto enquanto um pensamento sombrio se forma. Ele se pergunta em voz alta como, exatamente, deveria matar o homem responsável. Sebas interrompe calmamente seus pensamentos sombrios, questionando se Alba acredita que a história é tão simples quanto Mauro ser um canalha que incriminou e descartou Letícia. Enquanto Alba mentalmente trama um esquema complicado envolvendo sequestro e assassinos, Sebas afirma firmemente que a história não acabou e é muito mais complexa. Ele então revela um fato surpreendente. Foi a senhora Letícia quem tomou os bens da família Bertori. A revelação atinge Alban com força visível, seus olhos se arregalando em choque absoluto. Ele bate com o punho na mesa, gritando em negação veemente. É impossível, ele insiste, absolutamente certo de que ela nunca faria tal coisa. Sebas pede que ele se acalme, reconhecendo que, embora seja um fato, há uma razão por trás disso. Inclinando-se para frente, Alba exige saber qual poderia ser essa razão. Enquanto Sebas começa sua explicação, uma memória de Lady Letícia surge, seu rosto iluminado por um sorriso caloroso e genuíno enquanto ela olha para uma criança pequena. A história se desenrola. Ela desviou impostos territoriais para proteger crianças abandonadas que sofriam de pobreza, fornecendo-lhes comida e abrigo. Alba absorve a verdade com o coração pesado. Letícia fez tudo por aquelas crianças. Sebas confirma, explicando que ela usou os fundos que foi acusada de roubar como um investimento para elevar o padrão de vida e combater a pobreza, acrescentando que é bem sabido que ela gosta de crianças. Apoiado na mesa, Alba murmura como a situação é cruel. Ele agora entende que ela foi forçada a limpar a bagunça criada por aquele homem incompetente. Uma lembrança do rosto determinado de Letícia passa por sua mente, a mão dela cobrindo a dele enquanto ela lhe dizia para odiá-la se estivesse preocupado com a segurança dela. Ele estava no final do longo e ornamentado corredor, de costas para seu mordomo. Ele chamou o nome de Sebas, e do outro lado do salão, o homem mais velho respondeu. Sebas, agora mais perto, foi direto ao ponto. Ele perguntou o que Alban estava pensando agora que sabia a verdade, insistindo para que falasse abertamente. O mordomo acrescentou que aquilo não era brincadeira. Em resposta, ele se virou, um sorriso feroz se espalhando por seu rosto. Cerrando o punho com determinação, ele disse a Sebas que sentia o mesmo e pediu sua ajuda. Juntos, eles ensinariam ao canalha que incriminou Letícia o verdadeiro significado da palavra vilão. Letícia Barrow para, com a mão congelada no meio do movimento, e encara incrédula. O que você acabou de dizer? Ela pergunta. Do outro lado da mesa, Alban Aldrin bate o dedo calmamente, admitindo, eu disse que fui eu quem espalhou o boato. Ele se inclina para frente com um sorriso confiante, elaborando o conteúdo desse boato. O boato alega que Alban Aldrin, buscando vingar a senhora Letícia, está planejando se vingar do Duque Mauro. Enquanto Letícia solta um pequeno som de espanto, ele confirma, um boato exatamente assim. Seu espanto rapidamente se transforma em alarme. Se você fizer isso, vai se tornar o alvo do Duque Mauro, ela exclama, com as mãos agarrando a beirada da mesa. Alban simplesmente a aconselha a se acalmar. Ainda preocupada, ela pergunta se há outro boato. Ele confirma que espalhou um segundo ao mesmo tempo. Ele revela a segunda história, contraditória, que Alban Aldrin não se dá bem com a senhora Letícia e pretende se livrar dela secretamente, subornando o Duque Mauro com uma grande quantia de dinheiro. Terminando sua explicação, ele olha para Letícia e diz, é assim que as coisas são. Ela o encara de volta, completamente perplexa. Mas, isso contradiz completamente o boato anterior, ela aponta, com a mente confusa pela informação conflitante. Um sorriso astuto se espalha por seu rosto. Boatos são mais eficazes contra aqueles com intenções maliciosas, ele explica. Então isso é o melhor a se fazer, não é? Enquanto isso, na residência Bertori, o Duque Mauro está sentado sozinho, olhando para uma pilha de moedas em sua mesa. Ele murmura em confusão, hã?
Isso contradiz completamente o boato anterior. Ele reflete em voz alta com sua acompanhante sobre os vários rumores que circulam na cidade, que Letícia está sendo mantida em cativeiro, ou tratada como um trapo velho, ou envolvida com um homem de péssima reputação. Sua acompanhante pergunta por que seria assim, e ele responde com um sorriso confiante que o rumor sobre um relacionamento ruim com Letícia pode muito bem ser verdade. Sua mente conjura uma imagem ridícula, uma Letícia pequena e indignada declarando Alban um homem do pior caráter, sacudindo-o violentamente enquanto ele entra em pânico. O Duque considera a possibilidade de que Alban queira até mesmo matá-la. Enquanto isso, Alban explica a Letícia que o Duque Mauro deve estar se sentindo ansioso. Ele declara que agora entende, mas a lembra de que rumores são apenas rumores, e que há ainda mais um passo a ser dado. Ele se vira para ela, com uma expressão séria, e afirma que, para este passo final, ele precisa de uma prova forte vinda dela. Em resposta, Letícia se vira, com as mãos firmemente entrelaçadas. Ela pede desculpas, recusando-se a ajudar, explicando que não pode envolver a família Aldrin em sua busca pessoal por vingança. Ele insiste que isso não é apenas sobre a vingança dela. Letícia se vira para encará-lo, com um olhar intenso, declarando que já ouviu a verdade sobre todos os supostos atos malignos que ele cometeu. Ele esclarece que tudo o que fez foi para ajudar o povo de seu território. Letícia reconhece isso, mas ressalta que ela ainda assim acabou cometendo atos malignos no processo. Ele a olha atentamente e pergunta se, sabendo a verdade agora, ela se arrepende de suas ações. Ele então responde por si mesmo, afirmando com firmeza, não, de forma alguma. Ele então a encara com um sorriso confiante, acrescentando, muito pelo contrário. Ele olha para Letícia com sincera gratidão, dizendo a ela que, depois de conhecê-la, ele é grato do fundo de seu coração. Pegando a mão dela gentilmente, ele continua, confessando que tomou a decisão sincera de protegê-la pelo resto de sua vida. Seu olhar está cheio de convicção enquanto ele declara que ela é a pessoa mais digna para ser sua esposa. Ele jura que nunca a deixará ir, nem nunca a machucará, mesmo que o próprio mundo vire de cabeça para baixo. Lágrimas brotam nos olhos de Letícia, sua voz tremendo enquanto ela sussurra o nome dele, Alban. Sua expressão endurece quando seus pensamentos se voltam para o adversário deles. Ele promete a ela que garantirá que Mauro receba retribuição por todo o sofrimento que lhe causou, afirmando que é exatamente por isso que ele nunca poderá perdoar o homem. Enxugando uma lágrima, Letícia consegue um pequeno sorriso, comentando que ele não soa muito como um vilão. A cena muda para uma série de estruturas grandes e imponentes, os armazéns de comida do território Aldra. Dentro de um dos armazéns cavernosos, cercado por pilhas de suprimentos, Alban se vira para Letícia e pede desculpas por fazê-lo esperar. De repente, uma nova voz corta o ar empoeirado. O Duque Mauro Bertori chegou, acompanhado por sua companheira. Ele chama o nome de Letícia com desdém. O rosto dela se fecha em reconhecimento sombrio ao identificá-lo. Ele ergue uma carta, um sorriso largo e triunfante se espalhando por seu rosto. Ele declara sua surpresa, afirmando que nunca pensou que ela lhe enviaria uma carta. Ele ergueu a carta, comentando sobre o grande volume de queixas que continha sobre o Barão Aldrin, chamando-a mais de uma maldição do que uma simples carta. Letícia, com o olhar baixo, confessou que não aguentava mais ser esposa de um homem como ele. Seu desespero aumentando, ela declarou que Alban era muito pior que o próprio Mauro. Ela implorou para ser salva da família Aldrin, prometendo se desculpar por tudo. Em resposta ao seu apelo, o Duque Mauro fingiu simpatia, reconhecendo que ela devia ter passado por grandes dificuldades. A mulher ao seu lado concordou, comentando que o Barão Aldrin parecia ser um homem verdadeiramente terrível. A fachada de preocupação se desfez instantaneamente quando ele explodiu em uma gargalhada selvagem e incontrolável. Sua companheira observava, perplexa com a explosão repentina. Sua risada foi interrompida pelo aparecimento de uma figura vinda das sombras mais profundas do armazém. Era o Barão Aldrin. Letícia olhou incrédula, sussurrando o nome de Alban enquanto ele se postava diante deles, com a mão no punho da espada. Ela se virou para Mauro, exigindo saber o que ele havia dito. Ele respondeu calmamente, perguntando se ela não havia percebido que já estava em comunicação com o barão. Enquanto Alban se aproximava firmemente, Mauro deu mais detalhes. Ele explicou que, embora circulassem rumores sobre o relacionamento deles, a carta dela confirmou suas suspeitas de que era um relacionamento ruim. Ao buscar a ajuda dele, ele se gabou, ela havia puxado o gatilho que levaria à sua própria destruição. Letícia só conseguia gaguejar, incrédula. Ele então admitiu seus verdadeiros sentimentos, confessando um ódio profundo por ela. Ele achava mulheres excessivamente sérias completamente sem graça. Durante todo o tempo, Alban ouvia em silêncio, sua expressão indecifrável. Ele colocou a mão no ombro de Alban, com um sorriso presunçoso se espalhando por seu rosto. Explicou que, embora ela fosse filha do Duque Beryl, tudo o que ele pôde fazer na época foi cancelar o noivado. Agora, no entanto, graças à traição dela, ele havia ganhado um novo e poderoso aliado. O jovem barão então se virou para o Duque, com a voz firme. Lorde Mauro, disse ele, suas ordens, por favor. Ele se ajoelhou, com a mão na espada, aguardando o comando. Com um sorriso cruel, o Duque Mauro apontou diretamente para a atonita Letícia Beryl e deu sua ordem, mate-a. Em resposta, Alban explodiu em movimento, sua lâmina um rastro prateado enquanto avançava. Ele declarou que estava esperando por aquelas exatas palavras. Seu avanço, no entanto, não era direcionado a Letícia. Ele passou pelos guardas do Duque com facilidade e parou ao lado dela. Enquanto se afastavam juntos, ele a elogiou por sua excelente atuação, e ela retribuiu o sentimento, observando como a parte dele havia transcorrido sem problemas. O Duque Mauro só conseguiu olhar incrédulo, percebendo que os guardas da família Bertori não eram tão bons assim. Afinal, ela olhou para trás, para o Duque, com uma expressão de puro triunfo.
Com um sorriso astuto, ela comentou que era uma honra receber um elogio tão grande, deixando Mauro completamente chocado. Em um grande salão, um guarda jaz derrotado no chão. O Duque Mauro Bertori, ao lado de uma mulher com o cabelo em coques, aponta um dedo acusador para Alban Aldrin. Ele grita o nome de Alban, exigindo saber se isso é uma traição. Alban, com uma expressão fria, retruca perguntando quem é o verdadeiro traidor, lembrando a Mauro que foi ele quem armou para a mulher em primeiro lugar. Com um som agudo, ele desembainha sua espada, cujo aço polido brilha sob a luz. Ele se mantém firme, declarando que não perdoará Mauro. Ele diz ao Duque para sentir por si mesmo o desespero natural que Letícia suportou. Tanto Letícia quanto a mulher com Mauro observam o confronto com os olhos arregalados. O Duque, no entanto, apenas sorri de canto. Ele expressa surpresa por eles conspirarem juntos, em seguida, descarta suas ações como um grave crime de traição. Sua companheira concorda, chamando-os de barulhentos e lembrando que eles conheciam os riscos. Ela zomba, questionando se eles realmente pensaram que uma dama pobre e um barão de baixo escalão poderiam desafiá-los sem consequências. Enquanto ela fala, a expressão de Mauro se endurece. De repente, uma voz poderosa interrompe, perguntando se é necessário corrigir a posição do Lord Alban. Um imponente homem mais velho com um tapa-olho apareceu, e o Duque Mauro se vira na direção do som, seu rosto uma máscara de choque absoluto. O recém-chegado ordena que o Duque Mauro Bertori se afaste, recusando-se a deixá-lo fingir ignorância. Ele se apresenta como Hugh de Crown, presidente honorário supremo dos Cavaleiros Reais. Mauro só consegue gaguejar, questionando como ele poderia estar ali. Ele explica que seu amigo Sebas o convidou para visitar o território Aldrin. Por acaso, ouviu algo extraordinário. O olhar de Hugh de Crown se estreita enquanto ele pergunta a Mauro sobre uma possível ordem para matar a filha do Duque Baron. Um assessor ao lado de Mauro insiste freneticamente que não é verdade, alegando que tudo não passa de um truque de Alban Aldrin. Impassível, Hugh de Crown simplesmente pede para ver a carta que Mauro enviou a Alban. O assessor congela de terror. Segurando a carta, ele lê uma linha em voz alta. Se você quer se livrar de Letícia, eu o ajudarei. Ele então observa que, na carta, não há menção alguma de se livrar dela, implicando que uma formulação diferente foi usada. Ele ergue o olhar, afirmando que acredita que a situação agora está clara. Atordoado e suando, o Duque Mauro aponta um dedo acusador para Alban. Ele gagueja que Alban deve ter planejado todo esse confronto. Alban, com um sorriso calmo e conhecedor, simplesmente pergunta o que ele poderia querer dizer. Sua crueldade calculada torna-se clara para Letícia, que observa de lado. Ela percebe que ele garantiu intencionalmente que Hugh de Crown ouvisse a palavra matar, ao mesmo tempo que não deixou nenhuma prova tangível de conspiração na própria carta. Ela pensa consigo mesma que este homem é verdadeiramente implacável. Como resultado da acusação, Hugh de Crown ordena que seus cavaleiros prendam o Duque Mauro Bertori. Encurralado e desesperado, com um rosto sombreado de pavor, Mauro grita um desafio, um duelo. Ele estende o braço, declarando formalmente sua identidade como Duque Mauro Bertori. Para escapar de seu destino, ele desafia o barão Alban Aldrin para um duelo a fim de restaurar sua honra. Alban inicialmente parece irritado com o desenvolvimento problemático. No entanto, um sorriso afiado e predatório se espalha por seu rosto quando ele percebe a oportunidade. Esta, ele pensa, é uma maneira de ensinar uma lição ao Duque de forma justa. Após sua aceitação, o grupo se desloca para um salão mais aberto. Hugh de Crown posiciona-se entre os dois oponentes, que agora se encaram com as espadas em punho, prontos para o início do duelo. O cavaleiro de alta patente observa com seu único olho bom, sua expressão severa. Ele anuncia que ele, Hugh de Crown, servirá como testemunha oficial deste duelo. Com os termos estabelecidos, o Duque Mauro rende os dentes, fervendo de raiva enquanto jura matar Alban. Em contraste, Alban permanece composto, afirmando que tem uma pergunta para o Duque antes de começar. Ele pergunta se Mauro tem alguma intenção de se desculpar com Letícia, oferecendo um pingo de clemência se ele mostrar remorso verdadeiro. A sugestão enfurece o Duque, que grita para ele não brincar e avança, gritando para Alban morrer. Em resposta ao ataque imprudente, Alban se move como um borrão, atingindo o Duque em cheio no rosto com o pomo de sua espada. Mauro grita de agonia, segurando seu nariz quebrado. Alban sorri, afirmando que, nesse caso, não se conterá, e pergunta zombeteiramente por que Mauro está tão surpreso, já que foi ele quem quis matá-lo. Ele paira sobre o Duque caído, que gagueja incrédulo, questionando como um preguiçoso como Alban Aldrin pôde se tornar tão poderoso e por que seu próprio ataque falhou. Alban explica calmamente que é simples, ele treinou diligentemente nos últimos 6 meses. Ele continua, dizendo a Mauro que, enquanto o Duque estava ocupado com mulheres e deixando seu povo sofrer, Letícia trabalhava incansavelmente para ajudá-los. Alban revela que ela sempre tentou impedir que Mauro se autodestruísse completamente, mesmo enquanto o povo comum morria. Enfurecido, o Duque ruge para que ele se cale. O nobre furioso se levanta e avança em um ataque de fúria, mas Alban continua sua condenação. Ele declara que os nobres não passam de parasitas e que Letícia entendia isso, arriscando tudo para salvar as terras dos Bertori. Ele bloqueia sem esforço o golpe desesperado do Duque. De lado, Letícia observa com preocupação, chamando o nome de Alban. A voz de Alban é fria ao acusar Mauro de ter pisoteado os sentimentos dela. O Duque, completamente enfurecido, grita que aquilo não é brincadeira e se prepara para desferir um golpe com sua espada com toda a força. Mas Alban é mais rápido. Com um único movimento brutal, ele desce sua lâmina, decepando completamente o braço da espada de Mauro. O Duque desaba, gritando em agonia enquanto encara o coto ensanguentado onde antes ficava seu braço. Ele olha para o Duque se contorcendo sem um pingo de pena.
Ele diz a Mauro que este é o desespero que ela deve ter sentido e que ele deveria simplesmente morrer. No momento em que ele se prepara para desferir o golpe final, Letícia o abraça por trás, segurando-o com força. Seus olhos se arregalam de surpresa com a intervenção repentina dela. Ele sentiu os braços dela o envolverem por trás, sua voz um sussurro desesperado, implorando para que ele parasse. Sua voz, embargada pela emoção, insistiu que já era o suficiente. Ir além, ela alertou, apenas mancharia a alma dele. As palavras dela atravessaram sua fúria, e seus olhos se arregalaram enquanto a sede de sangue começava a diminuir. Enquanto sua fúria de batalha diminuía, Letícia o soltou, oferecendo um sorriso gentil. Ele só conseguiu gaguejar o nome dela, ainda processando a mudança repentina. Ela pegou a mão dele, olhando para ele com gratidão. Agradeceu-lhe, reconhecendo que ele havia ficado verdadeiramente furioso por causa dela. Do outro lado do campo de duelos, a voz de um oficial declarou o Barão Alban Aldrin vencedor. Apesar da vitória, Alban virou-se para Letícia, perguntando se aquilo era realmente o suficiente. Ela afirmou que sim, declarando que obter vingança era mais do que suficiente. Com o assunto resolvido, sua expressão mudou ligeiramente enquanto ela iniciava um novo pensamento. A propósito, ela continuou enquanto se afastavam da arena, comentando sobre como a atuação deles tinha sido bem coordenada. Ela refletiu que eles provavelmente dariam um bom casal. A sugestão dela trouxe um sorriso largo e confiante ao rosto dele. Ele concordou com entusiasmo, declarando que eles se tornariam um melhor casal. Ele elaborou com uma risada, sugerindo que soava bem serem conhecidos como uma mulher vilã e um grande vilão trabalhando juntos. A partir daquele dia, ele declarou, era isso que eles seriam. Um mês após o duelo com Mauro, no dia de seu casamento com Letícia, Alban Aldrin é dominado pela ansiedade. Ele cobre o rosto, confessando a Sebas que está incrivelmente nervoso. Sebas, sempre um mordomo composto, o repreende, afirmando que tal comportamento não é adequado para um noivo e que ele deve se controlar. Seu coração dispara ao se lembrar do que deu início a este dia, as próprias palavras de Letícia. Ela havia sugerido calmamente que, já que se tornariam marido e mulher, seria melhor realizar uma cerimônia de casamento adequada. Sebas confirma a sabedoria dela, explicando a Alban que um casamento é um rito de passagem especial para um casal celebrar o início de sua nova vida juntos. Ele continua seu aconselhamento com um olhar severo e conhecedor, avisando Alban que ele deve manter sua dignidade, para não decepcionar a senhora Letícia. A imagem de Letícia em seu vestido de noiva de repente enche Alban de entusiasmo. Ele exclama que realmente quer vê-la, certo de que ela estará linda. Sebas sorri levemente, comentando que o pai de Alban também estava terrivelmente nervoso durante sua própria cerimônia de casamento, assim como Alban está agora. A menção de seu pai o deixa mais sério. Alban olha para Sebas, sua expressão se tornando pensativa ao se lembrar que seus pais faleceram antes que ele tivesse idade suficiente para realmente conhecê-los. Em resposta ao sentimento não expresso, Sebas se curva profundamente. Ele declara que poder comparecer às cerimônias de casamento da família Aldrin por 2 gerações é uma grande honra para ele. Alban olha para baixo, visivelmente comovido pela profunda lealdade do velho mordomo. Ele se agacha para encontrar o olhar de Sebas, um sorriso caloroso e genuíno se espalhando por seu rosto. Ele diz ao homem que ele é como um pai para ele. As palavras atingem Sebas com uma força avassaladora. Seus olhos se arregalam em descrença e profunda emoção enquanto ele sussurra o nome de Alban. Dominado pela emoção, ele cobre o rosto e começa a chorar de alegria. Alban sorri, comentando de forma provocadora que todo o seu trabalho duro criando um menino tão travesso finalmente valeu a pena. De uma porta próxima, Letícia, já em seu vestido, pergunta se eles estão prontos para partir. Enquanto isso, Letícia conversa com sua criada. A criada pergunta se ela ainda está nervosa, mas Letícia responde que seus nervos se acalmaram. A criada observa que parece não haver parentes da família Aldrin presentes, ao que Letícia explica que é exatamente por isso que todos estão lhe dando tanta atenção, para garantir que ela não se sinta sozinha. Ela tocou o delicado colar em sua garganta, e uma súbita compreensão surgiu. Finalmente entendeu por que estava tão nervosa agora, de uma forma que nunca esteve durante sua festa de noivado com Mauro. Essa profunda constatação fez seu coração disparar enquanto olhava seu reflexo. Ela estava prestes a se unir a alguém que amava verdadeiramente do fundo de seu coração, mas uma centelha de dúvida permaneceu. Ela se perguntou se essa vaga ansiedade sobre o futuro significava que a nova vida que estava prestes a construir com seu marido seria completamente apagada antes mesmo de começar. Enquanto isso, Alban espiava por uma cortina, seu rosto iluminado por um sorriso largo e irreprimível. Mais do que tudo, ele estava simplesmente transbordando de felicidade. Sua futura noiva foi abordada por trás por Sebas. Ele anunciou que viera para realizar a cerimônia de abaixar o véu. Letícia, pega de surpresa, comentou consigo mesma que aquela instabilidade não era nada parecida com ela. Ela então sorriu suavemente, uma nova aceitação em seus olhos. Talvez, pensou ela, não houvesse problema em não ser a mesma de sempre hoje. Do outro lado do salão, Alban esperava, sua compostura completamente perdida. Ele estava em apuros, estava tão nervoso que sentia que um pássaro poderia voar de sua boca. Ele tentou se acalmar ensaiando mentalmente a cerimônia. Primeiro, ele e Letícia caminhariam pelo corredor. Então, ele realizaria o levantamento do véu, diria os votos e trocaria as alianças. Ele se encolheu, percebendo seu erro sobre o véu. Seus pensamentos frenéticos foram interrompidos por um anúncio oficial chamando o noivo para entrar na sala. A convocação repentina o assustou. Naquele momento, as grandes portas se abriram. Alban se virou, seus olhos se arregalando ao ver Letícia parada ali, com o véu e segurando seu buquê, pronta para começar sua caminhada em direção a ele. Ela é escoltada até o altar por Sebas.
Enquanto Alban a observa se aproximar, ele fica sem fôlego, pensando que ela é incrivelmente linda, verdadeiramente cativante, como um anjo. Ele corrige seu pensamento, ela é mais que um anjo, uma deusa que desceu dos céus. Percebendo seu olhar intenso, Letícia fica envergonhada e pergunta baixinho se há algo em seu rosto. Assustado, Alban nega rapidamente que haja algo de errado, gaguejando que estava simplesmente cativado por sua beleza. Letícia cora com o elogio, decidindo aceitá-lo como uma simples cortesia. Apesar de sua tentativa de ignorar, ela está genuinamente feliz e agradece a ele. Alban percebe que não é o único nervoso. Enquanto estão juntos no altar, o oficiante apresenta formalmente o noivo, Alban Aldran, e a noiva, Letícia Aldran. O oficiante inicia a cerimônia, pedindo que jurem estar juntos na doença e na saúde, amar e honrar um ao outro por toda a vida, até que a morte os separe. Alban olha para Letícia e faz seu juramento com firmeza. O oficiante então os instrui a trocar as alianças. Enquanto se preparam para fazê-lo, Alban percebe que a mão de Letícia está tremendo. Ela se desculpa, explicando que de repente ficou com medo. Um pensamento sombrio cruza sua mente, uma dúvida familiar, uma garota amaldiçoada como ela realmente merece a felicidade? Destruindo sua prisão interna de dúvidas, Alban declara com certeza absoluta que ela merece felicidade. Ele faz uma promessa solene a ela, ele será quem a fará feliz, garantindo que ela se torne a pessoa mais feliz do mundo inteiro. Com essa promessa, ele desliza suavemente a aliança em seu dedo, um símbolo físico de seu juramento. Com os olhos marejados, Letícia confessa que também está verdadeiramente feliz. Alban concorda, admitindo que este pode ser o momento mais feliz de toda a sua vida. Ele então se inclina para mais perto, sussurrando que ainda é muito cedo para declarar este o melhor momento deles. Ele sorri gentilmente, explicando que isso é apenas o começo. De agora em diante, ele a fará se sentir assim feliz de novo e de novo. Dominada pela emoção, Letícia percebe que, se seus melhores momentos continuarem a se acumular, eles não conseguirão escolher o verdadeiro melhor momento até que estejam velhos e grisalhos. Ela derramou uma lágrima de alegria, que Alban gentilmente enxugou. Ele disse a ela que um sorriso lhe caía muito melhor. Letícia concordou, com o coração pleno, reconhecendo que mais uma felicidade acabará de ser adicionada à sua vida. Ao levantar o véu dela, ele fez um voto silencioso e resoluto. Faria qualquer coisa para proteger aquele sorriso. O casal selou seus votos com um beijo. No vasto salão abaixo, os convidados comemoravam enquanto pétalas caíam ao redor deles. Ele a pegou nos braços, ambos radiantes de alegria. Daquele dia em diante, seriam conhecidos como Alban e Letícia Aldran, um casal verdadeiramente interessante. Em outro lugar, em um escritório imponente, Hugh de Crown virou-se para um homem mais velho. Ele pediu a opinião de Fausto, o diretor da academia. O diretor permaneceu em silêncio, imerso em pensamentos. A assistente de Hugh observou que Fausto parecia ser contra a ideia, acrescentando que não era de se surpreender, dados os rumores maldosos que circulavam sobre o casal. Finalmente, Fausto Melizede, o diretor da Academia Real, falou. Ele propôs uma solução, como uma exceção especial, deveriam realizar um exame de admissão exclusivo apenas para eles. Um olhar calculista brilhou em seus olhos envelhecidos. Do lado de fora da propriedade Aldran, uma carruagem aguarda. Letícia está cercada por suas criadas chorosas, que se despedem com o coração na mão. Elas insistem para que ela se cuide na capital real e que volte a qualquer momento se sentir sobrecarregada. Como promessa final, dizem que enviarão os vegetais que plantaram juntas assim que forem colhidos. Ela as abraça, tentando oferecer conforto apesar da atmosfera de tristeza. Letícia lhes diz para não ficarem tão tristes, assegurando-as com um sorriso gentil que certamente estará de volta em 3 anos. Suas palavras pouco fazem para acalmar as criadas, que continuam a chorar. Elas lamentam que realmente não querem se separar dela, como até implorando para se tornar sua serva pessoal. Observando a cena, Sebas se dirige às criadas aflitas. Ele as lembra que é seu dever proteger a mansão Aldran e suas terras. Em seguida, ele fala de Letícia, reconhecendo que, embora ela possa ser rigorosa, possui um coração bondoso e um espírito verdadeiramente cativante. Uma única lágrima escapa do olho de Alban enquanto ele internaliza o peso de sua nova posição. Ele é o chefe da família agora. Uma memória vem à tona, um jovem se dirigindo a ele respeitosamente como Alban Sama, seguido pela imagem dele ajoelhado diante de Letícia, pegando suavemente a mão dela. A voz de Sebas ecoa com preocupação e lealdade. Ele avisa Alban para ter cuidado na academia, depois se curva profundamente, prometendo sua força e apoio sempre que for necessário. De dentro da carruagem em movimento, ele sorri com confiança de volta para a propriedade. Ele diz a Sebas para não se preocupar, questionando quem ele pensa que o treinou nos últimos 6 meses. Agora com 16 anos, o casal recém-casado viaja para obter suas qualificações como nobres. O destino deles é uma estrutura grandiosa e imponente, a Academia Real Magdala Família. Na chegada, a longa viagem de carruagem prova ter sido uma provação para Alban, que está curvado de desconforto. Uma jovem os cumprimenta formalmente, anunciando que estavam aguardando a chegada de Alban Aldran e Letícia Barrow. Ele é recebido por 2 funcionários da academia que o informam que, embora um quarto tenha sido preparado para Letícia, ele deve se preparar para um exame. A notícia surpreende Letícia, que pergunta o que eles querem dizer com um exame. Alban se vira para ela, um pequeno sopro de ar escapando de seus lábios, e diz para ela não se preocupar. Ele a tranquiliza, dizendo que parece que a família Mauro ainda deseja brincar com ele. Sua expressão se endurece em um sorriso confiante enquanto ele decide pôr um fim a essa farsa entediante. Ele é então levado a um campo de treinamento ao ar livre, onde outro jovem está esperando perto de uma série de alvos de arquearia.
O estudante que aguardava faz uma careta, resmungando que o pirralho finalmente chegou. Um instrutor, identificado como Bastian Sensei, apresenta formalmente o Barão Alban Aldrin. Alba observa com uma expressão cansada e irritada, notando internamente o rosto irritante do outro estudante e prometendo jogar seu fracasso vergonhoso de volta para ele. O estudante explode imediatamente, gritando que Alban está atrasado. Em total contraste, Alban simplesmente sorri e pede educadamente sua ajuda para o dia. Ele então volta sua fúria para o instrutor, questionando se Alban está realmente falando sério sobre entrar na academia. Ele declara que fazer um examinador esperar é imperdoável e parece acreditar que sua atitude arrogante deveria ser intimidadora. Sua fúria continua enquanto ele confronta Alban diretamente, exigindo saber como ele ousa falar com ele daquela maneira. Imperturbável, Alban responde calmamente que sua carruagem não estava atrasada, insinuando que eles é que escolheram esperar. Antes que a discussão possa escalar, Bastian Sensei intervém, apontando um dedo para frente e anunciando que o exame começará agora. Sua instrução é simples: Alban deve atirar sua magia em direção ao alvo. O estudante examinador observava com um sorriso desdenhoso, totalmente convencido de que o recém-chegado não conseguiria realizar tal feito. Ele ficou surpreso com a certeza do examinador, que explicou com condescendência que magia é algo que se aprende somente após se matricular na academia. Em resposta, ele simplesmente levantou a mão, canalizando seu poder para a ponta dos dedos enquanto invocava o nome de seu feitiço, Chama Sombria. Ele liberou o feitiço, um raio de energia sombria que disparou para frente e obliterou completamente o alvo, deixando apenas uma ruína fumegante em seu lugar. O examinador olhava em total descrença, suando enquanto tentava compreender o que acabará de testemunhar. Ele se perguntou se era magia composta, uma habilidade que nem ele mesmo conseguia ativar. Alban virou-se para encará-lo com um sorriso confiante, perguntando se havia passado ou reprovado. Ele explicou que aquilo era o resultado de seu treinamento com Sebas nos últimos 6 meses, que incluía não apenas esgrima, mas também a magia agora enraizada nele. O examinador só conseguiu ranger os dentes em fúria silenciosa. O examinador, recuperando a compostura, anunciou o próximo teste, uma luta de treino. Ele declarou que se Alban conseguisse marcar um único ponto, seria considerado aprovado. Ele avançou, mas Alban desviou calmamente do ataque. Alban reconheceu a habilidade de seu oponente, mas afirmou que precisaria de apenas uma mão para vencer, o que enfureceu o examinador, que gritou para que não o subestimasse. Com um movimento rápido e fluido, Alban desarmou seu oponente, fazendo a espada voar enquanto tocava a cabeça do examinador. Um ponto, ele declarou calmamente, deixando o examinador no chão, completamente derrotado. Ele permaneceu de pé sobre o examinador caído, sua espada de treino segurada casualmente ao lado do corpo, o claro vencedor do duelo improvisado. Ele olhou para seu oponente derrotado com um sorriso confiante, considerando-o um simples tolo. O examinador, ainda atordoado no chão, estava maravilhado com o poder que acabará de testemunhar, questionando-se se era esgrima ou magia, e desejava desesperadamente ver mais. Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz autoritária vinda da entrada, ordenando que parassem. Ambos os jovens se viraram surpresos em direção à figura imponente na entrada. Os olhos do examinador se arregalaram em choque ao reconhecer o recém-chegado, o diretor Faust. Este não era um mero administrador, mas Faust Melchizedek, o diretor da Academia Real Magdala Família e um dos mais renomados grandes magos de todo o reino de Valan. O diretor dirigiu-se diretamente a Alban, confirmando sua identidade como Barão Alban Aldrin. Faust revelou que sabia dele devido a uma recomendação da família Crown, que descreveu Alban como um talento raro que aparece apenas uma vez por século. Ignorando a surpresa de Alban, a atenção de Faust mudou. Ele chamou por Bastian, ordenando-lhe que punisse rapidamente o examinador pela transgressão de ferir um instrutor. Seu olhar endureceu ao proferir o veredito final ao jovem. Pessoas incompetentes, declarou ele, não eram necessárias na academia. Ele deveria arrumar suas coisas e partir imediatamente. O mundo do examinador desmoronou. Ele estendeu uma mão trêmula, seu rosto uma máscara de puro desespero. Com uma última maldição, ele desabou no chão. Alba observou a cena se desenrolar, sua própria expressão indecifrável. Com o assunto encerrado, o diretor Faust voltou-se para Alba. Ele o aceitou formalmente na Academia Real e o aconselhou a estudar diligentemente com todo o seu coração. Curvando-se respeitosamente, Alba ofereceu seus sinceros agradecimentos. Ele permaneceu curvado enquanto o diretor Faust lhe dava um sermão severo. No futuro, ele deveria se conter e não brincar com os instrutores, lembrando de ter consciência de seu lugar como um mero aluno. Ele se afastou, refletindo sobre a bronca que acabará de receber. Embora sentisse que tinha se safado dessa vez, fez uma anotação mental para ser mais cuidadoso e não exagerar no futuro. Quando ele se virou para sair, o diretor Falso chamou, especificando que ele e mais uma pessoa, em particular, ficariam alojados em um prédio separado. Isso confundiu Alban, que observou que o dormitório masculino ficava na outra direção, mas Faust simplesmente gesticulou na direção de sua nova residência. Ele seguiu as instruções do diretor, chegando a uma porta grande e imponente. Entrando pela porta com um animado com licença, ele encontrou sua irmã, Letícia, sentada calmamente com uma xícara. Ele parou, imaginando quem poderia estar neste quarto. Ela ergueu os olhos da xícara, informando calmamente que aquele não era o dormitório das meninas. Explicou que havia sido trazida diretamente para cá por ordem do diretor, assim como ele. A ficha caiu com força total, ele iria dividir um quarto com Letícia.
Sua mente imediatamente saltou para conclusões escandalosas, e ele amaldiçoou silenciosamente o diretor, questionando as intenções absurdas do velho. Enquanto ela observava com um sorriso gentil e conhecedor, ele gaguejou que falaria imediatamente com o diretor para providenciar quartos separados. Em outro lugar, uma mão moveu um cavalo preto sobre um tabuleiro de xadrez, e o nome de Letícia pairou no ar com um significado silencioso. O jogador era Hugh de Crown, sentado em frente ao diretor Faust. Hugh perguntou se o diretor agora conseguia perceber o imenso talento adormecido dentro de Alban Aldrin. Faust admitiu que entendia a recomendação. Hugh elaborou, descrevendo Alban como forte e nobre, mas também avisando que um demônio parecia residir em seu coração, uma força que ele não consegue controlar. Ele então questionou Faust diretamente, perguntando se esse conflito interno era a verdadeira razão pela qual ele havia colocado Alban e Letícia no mesmo quarto. Ficou entendido que a senhorita Letícia seria um receptáculo para um rei sábio. Desta forma, ela se tornaria a mulher desesperadamente necessária para o barão Alban Aldrin. Refletindo sobre isso, Hugh de Crown comentou com o diretor Faust que estava ansioso para ver o que aconteceria com os dois no futuro. O diretor ouvia, com uma expressão pensativa no rosto. Ele então voltou sua atenção para um tabuleiro de jogo, declarando checkmate. Ele ponderou em voz alta que as novas regras da escola também seriam implementadas este ano, um fato que pareceu agradá-lo enquanto olhava para os terrenos da academia. Enquanto isso, em outro lugar na academia, um jovem fervia de raiva. Ele praguejou, com um rosto contorcido de fúria, acreditando que todos o estavam subestimando. Seu olhar furioso pousou em uma jovem de óculos, que estava sentada pacificamente perto de um poço, absorta em um livro. Ele caminhou em direção a ela, sua sombra caindo sobre a estudante desavisada. Ele avançou, agarrando o ombro dela por trás. A mulher gritou em choque enquanto ele rosnava, culpando Alban Aldrin por sua humilhação percebida. Seu ataque foi interrompido quando outra mão agarrou seu pulso, parando-o abruptamente. O agressor olhou incrédulo para a intervenção súbita, exigindo saber quem ousava interferir. O agressor agora jazia derrotado nas pedras rachadas do calçamento, gemendo que tudo aquilo era culpa de Alban Aldrin. Seu salvador ajudou a mulher a se levantar gentilmente, perguntando se ela estava bem. Ela confirmou que sim. Ela olhou para o jovem calmo no uniforme da academia, uma espada de treino em seu quadril. Um brilho de reconhecimento cruzou seu rosto enquanto ela pronunciava o nome dele em forma de pergunta. Alban. Nos terrenos da academia, Alban Aldrin relaxa em um banco, soltando um bocejo enorme. Perto dali, duas estudantes cochicham entre si, identificando como um infame barão com uma péssima reputação. Uma delas observa que ele agora é um instrutor para a cerimônia de entrada e sugere que é melhor evitá-lo. Ele se levanta e se afasta, com uma expressão pensativa no rosto. Ele se pergunta por que Letícia está demorando tanto. Embora ela tenha se desculpado para colher flores, ele tem um mau pressentimento sobre sua ausência prolongada. Sua premonição se mostra correta. Ele avista um grupo de jovens reunidas. Aqui está na frente, segurando um leque, sorri com desprezo. Ela questiona como uma garota de uma casa nobre decaída pode entrar descaradamente na academia, perguntando-se se realmente há lugar para tal pessoa ali. Ela se inclina para perto de Letícia, sua voz carregada de malícia. Ela a chama de cadela perfumada e latidora com rosto humano, comentando que está ainda mais perto do que ela esperava. Letícia baixa a cabeça, suportando silenciosamente o ataque verbal. Enquanto os insultos continuam, uma das outras garotas avança, com a mão levantada para atacar. Ela grita com Letícia, questionando por que ela está sendo tão condescendente. À distância, Alban vê o ataque prestes a acontecer e grita o nome de Letícia. Antes que seu aviso possa alcançá-la, um jovem aparece de repente, segurando o pulso da agressora e parando-a abruptamente. A garota encara, chocada, a intervenção inesperada. Os olhos do recém-chegado se estreitam em desaprovação. Ele calmamente pergunta ao grupo se atacar uma pessoa em bando é algo que nobres deveriam fazer. Sua pergunta direta deixa a aspirante agressora sem palavras, percebendo que é inútil discutir. Tendo corrido para o local, Alban para bruscamente, cerrando a mão em um punho apertado. O jovem volta sua atenção para Letícia, perguntando se ela está ilesa. Ela agradece por ajudá-la, mas ele minimiza, dizendo que simplesmente não podia ficar parado sem fazer nada. Observando de longe, Alban ferve por dentro, perguntando-se quem esse cara exibido pensa que é. Em sua gratidão, Letícia agarra o braço do jovem. A cena faz Alban congelar, sua expressão se transformando de choque para uma de profunda irritação. Ele dá um passo à frente, colocando um braço possessivo ao redor de Letícia. Com um sorriso forçado, ele agradece ao jovem por ajudar sua esposa, mas o adverte a não ousar se aproximar mais. A declaração repentina assusta Letícia, que exclama o nome dele. O estranho também fica surpreso, pedindo desculpas e percebendo que ela é casada. Ele identifica Alban como Barão Aldrin, comentando que o casamento deles é um tópico de conversa até mesmo entre os plebeus. O jovem, recuperando a compostura, estende a mão com um floreio. Ele se apresenta como Leonil Ilan, mas insiste que o chamem simplesmente de Léo. A mão de Alban permanece cerrada ao seu lado, recusando o gesto. Ela olha para trás, para Alban, questionando seu silêncio tenso, enquanto Leonil os observa com um sorriso amigável. Sua expressão se fecha, seus olhos se estreitam em um olhar silencioso e fervilhante de raiva. Ele se vira e se afasta com Letícia, deixando Leonil para trás enquanto seguem por um longo e ornamentado corredor. Enquanto caminham, Letícia fala com ele com um sorriso conhecedor. Ela adivinha corretamente que ele já está planejando como expulsar Leonil da academia, lembrando de que, como sua esposa, ela o conhece bem. Ela continua, dizendo-lhe para parar de fazer essa cara.
Ela o assegura de que não tem interesse em Leonil e que não há necessidade de expulsá-lo. As palavras dela o pegam de surpresa, seus passos vacilam. Letícia se vira para ele, sugerindo que ele deveria tentar se dar bem com Léo. De uma sacada acima, Leonil avista o casal. Ele os chama alegremente, reconhecendo o Barão Aldran e a Senhora Letícia. Alban congela, surpreso e irritado com o reaparecimento repentino do homem. Ele se viu em uma sala de aula movimentada, onde uma estudante excessivamente entusiasmada expressou sua alegria por estar na mesma turma. Enquanto ela se aproximava, Letícia interveio, pedindo educadamente para a garota manter a voz baixa. A sala de aula era uma mistura de personalidades. Alban e Letícia sentaram-se juntos, enquanto outros alunos estavam espalhados, alguns parecendo estudiosos, outros entediados, e alguns já se avaliando com olhares competitivos. De repente, a porta se abriu e uma mulher com uma energia imensa entrou, desejando a todos uma boa tarde. Ela se apresentou como Paula Velvet, a professora responsável pela turma F, e pediu a cooperação deles. Vendo suas reações contidas, ela se perguntou em voz alta por que estavam todos tão letárgicos, e então levantou a mão como se fosse fazer uma pergunta. Antes que ela pudesse falar, um conflito começou. Um aluno de óculos, identificando-se como Ivan da estimada família do Duque Sotite, questionou por que a turma estava cheia de ralé. Seu desdém era direcionado a um jovem de aparência desafiadora, a quem ele acusou de ser de uma classe inferior. A expressão do aluno-alvo endureceu enquanto ele exigia saber o que Ivan queria dizer ao chamá-los de inferiores. Em um movimento rápido, o aluno desafiador saltou para o parapeito da janela, olhando de cima para o nobre. Uma garota de cabelo curto próximo ofegou, assustada com a escalada repentina da situação. De sua posição elevada, ele calmamente apontou que o filho do duque devia ter pulado a cerimônia de entrada. Ele lembrou a Ivan das palavras do diretor: dentro da academia, o status social deve ser esquecido. Ivan zombou, perguntando se o plebeu realmente acreditava que isso os tornava iguais. A tensão crescente era palpável, fazendo a garota tímida tremer em seu assento. Nesse momento, uma palma forte cortou o ar. Paula Velvet sorriu radiante, chamando a atenção de todos. Ela anunciou que, primeiro, havia algo que ela queria que todos fizessem. Seu sorriso tornou-se travesso enquanto ela erguia um pedaço de giz. Ela explicou que uma nova regra escolar estava começando este ano, e que um deles seria escolhido para um papel especial. Com um floreio dramático, ela rabiscou a palavra rei no quadro negro. Ela queria que eles, declarou ela, decidissem quem entre eles governaria a turma. Os alunos, incluindo Alban Aldran e Leonil Ilan, encaram em silêncio atônito, a palavra rei ecoando em suas mentes com confusão. Em resposta à perplexidade deles, Paula Velvet sorri, declarando que é uma pena para os 9 perdedores. Ela ordena que jurem obediência absoluta ao rei até a formatura. Ivan Sotite objeta imediatamente, gritando que isso é uma piada e que ele nunca tinha ouvido falar de tal regra antes de se matricular. Ignorando o surto dele, outro aluno, Matias Wolff, se dirige casualmente à professora. Com uma postura relaxada, ele reconhece que é uma nova regra da escola e simplesmente pergunta como eles devem decidir quem será o rei. Paula se vira de volta para o quadro negro, explicando que deixará a decisão inteiramente para eles. Eles podem competir por meio de desempenho acadêmico, discussão, violência ou até mesmo dinheiro. Contanto que não seja assassinato, ela declara, qualquer método é aceitável. Ela continua com uma condição crucial, um sorriso astuto brincando em seus lábios. Se um rei não for escolhido dentro de um mês, todos eles, sem exceção, serão expulsos da escola. Com um gesto final e dramático, ela os encoraja a usar todas as habilidades que aprimoraram para se livrar de todos os outros. Os outros alunos ouvem, suas expressões uma mistura de choque, determinação e cálculo frio. O desafio é imediatamente aceito por Roin Selazian. Ele se levanta de um salto, propondo que realizem um duelo de todos contra todos. O último de pé, ele proclama, será o mais digno de ser rei. Sua proposta bárbara é recebida com desdém por Stélia Pleburi. Abanando-se, ela retruca que um rei deve ser elegante e gracioso, insinuando que seus métodos grosseiros são inadequados. Enquanto as tensões aumentam, Shanoagra implora baixinho para que não briguem, sua voz gentil um forte contraste com as posturas agressivas ao seu redor. Finalmente, Matias Wolff oferece sua própria perspectiva com uma confiança inabalável. Ele diz a todos que é a lei da natureza que os fortes governem o mundo. Portanto, todos devem se submeter a ele, o mais forte. Enquanto as declarações de candidatura continuavam, outra aluna se manifestou. Lake Azalia, do assento número 5, comentou casualmente que, por ela, qualquer um poderia assumir o papel de rei. Em total contraste, a aluna do assento número 7, Carla Rexon, permaneceu em silêncio imponente atrás de sua máscara. Do assento número 3, Ivan Sotite ajeitou os óculos com um sorriso de escárnio, declarando que todos os outros eram inferiores. Um verdadeiro rei, ele afirmou, deve possuir dignidade. Perto dali, Leonil Ilan do assento 8, Alban Aldran do assento 9 e Letícia Aldran do assento 18 ouviam o caos que se desenrolava. Seu pronunciamento atraiu a atenção de Matias Wolff, que estava relaxado por perto. Ele chamou Ivan, questionando sua conversa sobre dignidade e sugerindo que havia alguém presente com muito mais do que ele. Antes que um novo conflito pudesse eclodir, Letícia Aldran levantou a mão, dirigindo-se à instrutora, Paula Velvet. Ela perguntou se era permitido recomendar outra pessoa além de si mesma para o cargo de rei, acrescentando que, em caso afirmativo, ela tinha apenas uma coisa a dizer. Ela então se virou, envolvendo o braço em um Alban atônito. Com confiança inabalável, ela declarou para toda a classe que a pessoa mais digna para se tornar rei era seu marido, Alban Aldran.
Os outros alunos olharam chocados. Sua declaração foi recebida com uma contraproposta imediata de Leonil e Lan. Ele calmamente sugeriu que, por enquanto, eles deveriam simplesmente determinar quem entre eles era o mais forte. Letícia descartou a ideia com um sorriso confiante. Ela afirmou que tal disputa era irrelevante, pois sua escolha era absoluta, Alban. Ela então desafiou os outros, perguntando se eles realmente acreditavam que poderiam vencer contra ele com meros números. Enquanto os alunos mais poderosos da classe, Roen, Ivan e Matias, voltavam sua atenção para ele, Alban finalmente não aguentou. Ele soltou um grito desesperado, lamentando que tudo aquilo era trabalho demais. Ivan Sotite recua incrédulo, zombando da noção absurda de que o notoriamente preguiçoso Barão Aldran poderia ser o rei mais forte. Letícia Aldran responde ao ceticismo dele com um sorriso confiante, dizendo que provará que isso é um fato. Ela declara que Alban demonstrará por si mesmo. Na arena de duelos, Alban Aldran dá um passo à frente. Do outro lado do campo, 3 estudantes, Roen Selazian, Matias Wolff e outro empunhando um grande machado, estão prontos para enfrentá-lo. Ele leva uma mão enluvada ao rosto, com o suor brotando em sua testa enquanto suspira, lamentando quão incômodo tudo aquilo é. Matias Wolff o chama, sugerindo que eles deveriam duelar um contra um. O estudante do machado intervém, avisando Alban que, assim que a luta começar, eles não irão se conter. Ele solta outro suspiro exasperado, resmungando sobre como aquilo é irritante, mas uma mudança sutil em sua expressão indica que uma decisão foi tomada. Seus pensamentos se voltam para Letícia, ele não pode trair as expectativas de sua esposa. Com um sorriso frio e confiante, ele se dirige a seus oponentes, refletindo que a melhor maneira de esmagar insetos insignificantes é todos de uma vez. Ele desafia os 3 a atacá-lo juntos. Roen Selazian sorri ansiosamente, aceitando o desafio. Enquanto Ivan observa de lado, Matias Wolff salta alto no ar, com a lança apontada para baixo para um ataque. O duelo começa. Os 3 estudantes avançam como um só, sua intenção assassina é palpável. O portador do machado ataca por baixo, Ivan avança com sua espada e Matias mergulha de cima. No entanto, com um único movimento sem esforço, Alban repele os 3 ataques simultaneamente, fazendo seus oponentes recuarem. Ele declara que os esforços deles são insuficientes para satisfazê-lo. Do chão, Ivan só consegue olhar em choque para a impossível demonstração de poder. Em um instante, Roen e Matias são derrotados. Enquanto Letícia e Estelle observam da lateral, apenas Ivan resta de pé diante de Alban. O oponente restante treme, praguejando baixinho enquanto a realidade de sua situação o atinge. Ele prepara seu ataque enquanto a instrutora, Paula Velvet, anuncia as condições do duelo. Ela explica que selos mágicos na arena evitarão ferimentos fatais, então os combatentes devem lutar sem hesitação. Com esse incentivo, Ivan Sotite libera uma torrente de líquido escuro, formando um chicote de água. O chicote avança em direção a Alban, que observa calmamente sua aproximação. Ivan grita que é um membro da família do Duque Sotite, questionando como Alban também seria capaz de usar magia. Ele desvia do ataque com facilidade, e o chicote atinge o chão onde ele estava. Sem se impressionar, Alban simplesmente comenta, "Ah, é mesmo?" Antes que Ivan possa reagir, Alban encurta a distância num piscar de olhos e desfere um golpe com sua espada, atingindo o oponente. Enquanto Ivan cai, Paula Velvet anuncia alegremente sua derrota. Com o último oponente derrotado, ela declara Alban Aldran vencedor do duelo. Da plateia, Letícia o elogia por sua performance incrível. Alban parece pedir mais elogios, mas Paula diz que eles podem conversar mais tarde em seu quarto antes de prosseguir. Sua atenção então se volta para Estelle Pleburi, que recua em choque. Paula pergunta se ela tem certeza de que está bem, ressaltando que ela nem teve a chance de cruzar espadas com Alban. A pergunta deixa Estelle em pânico. Chorando, ela grita que é uma piada, questionando como poderiam esperar que ela lutasse contra um monstro como ele. Ignorando a estudante perturbada, Paula se vira de volta para Alban. Ela admite que assistir à luta dele a fez querer testar suas próprias habilidades contra as dele, independentemente do resultado. Suas mãos se encontram, selando o acordo. Alban amaldiçoa internamente sua situação, refletindo que, embora tenha tentado ao máximo evitar, o destino parece estar forçando-o a continuar lutando. Este caminho leva a um confronto com Leonil e Lan. Pois este mundo é o de um romance de fantasia, e Leonil é seu protagonista, o homem destinado a levar Alban ao abismo da ruína. Ele se postou, a espada firme em sua mão. À sua frente, a lâmina de Alban Aldran encontrou a sua, e o sinal para o início do duelo ecoou pelo campo de treinamento. No instante em que a palavra foi dada, eles explodiram em movimento. Alban avançou por baixo, sua espada um borrão escuro, enquanto Leonil saltou sobre o ataque, contra-atacando de cima em uma troca rápida e acrobática. Suas lâminas se cruzaram brevemente, colocando-os frente a frente. Leonil abriu um sorriso de surpresa genuína, admitindo que Alban era bastante habilidoso. Alban retribuiu o sentimento com um sorriso confiante, reconhecendo a proeza de seu oponente. Ele o empurrou para trás, criando distância, mas a constatação era irritante. Mesmo tendo subestimado o talento de Leonil, ele descobriu que seu oponente era seu igual. Isso, ele ponderou com total repulsa, era a tal armadura de roteiro de um protagonista. Sua frustração transbordou. Ele gritou que Leonil era de fato ótimo, e era exatamente isso que o tornava tão irritante, pois nunca esperou que alguém pudesse se igualar a ele tão de perto. Do outro lado da arena, Leonil gritou de volta, declarando que era uma honra ser reconhecido por alguém do calibre de Alban. Observando da lateral, Letícia Aldran só conseguiu sussurrar uma única palavra, maravilhada com o espetáculo. Ao seu lado, Estelle Pleburi sorriu com ar de quem sabe das coisas, enquanto Carla Rickson permanecia impassível. A troca de golpes já havia durado o suficiente.
Alban decidiu recompensar a habilidade de seu oponente mostrando-lhe uma fração de seu verdadeiro poder. Ele sentiu a mudança imediatamente, a pressão da lâmina de Alban se intensificando a um grau espantoso, forçando-o a emitir um grunhido de esforço. Com um brilho predatório nos olhos, Alban avançou, sua espada mirando um golpe decisivo. Ele declarou que o jogo deles havia acabado, mas sua lâmina não encontrou carne, e sim aço. Leonil não apenas bloqueou o ataque, mas desapareceu e reapareceu ao seu lado, com sua própria espada agora pronta para atacar. Os olhos de Alban se arregalaram em descrença enquanto Leonil falava, como se finalmente tivesse encontrado sua abertura. Um impacto agudo fez Alban cambalear para trás. Ele havia acertado um golpe certeiro, mas a reação de seu oponente não foi de dor ou choque. Em vez disso, um sorriso largo e maníaco se espalhou pelo rosto de Alban Aldrin enquanto suas lâminas permaneciam travadas. O golpe inesperado parecia apenas tê-lo revigorado. Com uma explosão de poder, ele desfez o impasse, desferindo um golpe furioso e amplo que arremessou Leonil para trás. A força do impacto estilhaçou o chão, levantando poeira e detritos enquanto Leonil era jogado pelo campo de duelo. Ele caiu com força, sua espada tilintando ao longe enquanto desabava no chão, derrotado. Da plateia, Carla Rexon, Stélia Pleburi e Shanoa Gray observavam a conclusão repentina, suas expressões uma mistura de choque e preocupação. O duelo havia terminado. Erguendo o braço para o céu, a voz de Paula Velvet ecoou pelo campo, declarando Alban Aldrin vencedor. O próprio Alban permanecia ofegante, olhando para seu adversário caído. Leonil, ainda ajoelhado, ergueu o olhar e elogiou a força de Alban, admitindo que não conseguiu acompanhar. Alban, no entanto, estava furioso. Ele exigiu que Leonil parasse de brincar, insistindo que ele havia lutado a sério. Ele não conseguia compreender como alguém sem treinamento aparente podia ser tão poderoso. Ele dispensou o elogio, afirmando que, na verdade, estava bem ciente de suas próprias falhas. Alban admitiu que, graças a Leonil, agora ele entendia melhor seus próprios limites. Leonil sorriu calorosamente com as palavras, embora seus pensamentos estivessem longe de serem gentis. Ele refletiu que Alban era exatamente como esperava, verdadeiramente perigoso. Ele percebeu que, se Alban continuasse a crescer e a superar o enredo original da novel, sua própria destruição seria inevitável. Enquanto Leonil conspirava, uma percepção sombria se abateu sobre Alban. Se as coisas continuassem nesse caminho, ele não poderia, de forma alguma, permitir que aquele homem vivesse livremente. Seu monólogo interno concluído, a expressão de Leonil mudou para uma de alegre resolução. Ele havia tomado uma decisão. Ele então estendeu a mão na direção do perplexo Alban, oferecendo um aperto de mão. Alban encarou a mão estendida, um ponto de interrogação pairando no ar entre eles. Ele observou, perplexo, enquanto Leonil e Lan ignoravam o aperto de mão oferecido. Em vez disso, o nobre estudante ajoelhou-se diante dele, colocando a mão sobre o coração em um gesto de lealdade. Com a máxima seriedade, Leonil declarou que se tornaria o cavaleiro de Alban. Ele então ergueu o olhar, com os olhos arregalados de convicção, e começou a se dirigir à multidão atônita. Ele começou anunciando formalmente o nome do barão Alban Aldrin, mas foi Stélia Pleburi quem terminou a proclamação. Com um sorriso confiante, ela declarou sua recomendação para que Alban fosse o rei da classe. O anúncio causou um alvoroço entre os estudantes reunidos, alguns pareciam intrigados, outros, descontentes. Ivan Sotite franziu a testa em seu assento, enquanto o próprio Alban só conseguia encarar, em total descrença, a reviravolta dos acontecimentos. Na cidade movimentada, Alban Aldrin reflete sobre sua vitória recente. Ele foi coroado rei por Leonil e Lan, um título que ele considera sem sentido. O verdadeiro prêmio era este exato momento, um encontro com Letícia. Ele descarta todos os outros pensamentos, focando-se inteiramente nela enquanto ela segura seu braço. Ele saboreia o gosto de um doce, que se torna ainda mais delicioso porque Letícia está lhe dando na boca. Ela pergunta se ele gostou, e ele confirma que sim. Com um leve rubor, ela explica que isso é em retribuição por ele tê-la alimentado antes. A demonstração pública de afeto não passa despercebida. Duas estudantes da Academia do Príncipe observam à distância, cochichando sobre a intimidade do casal em plena luz do dia. A atenção indesejada faz Letícia corar. Ela rapidamente pega a mão de Alban, declarando que ouviu falar de uma boa casa de chá em um beco próximo e o puxa para escapar dos olhares curiosos. Ela o guia pelas ruas com um sorriso determinado. Apontando para frente, ela anuncia que chegaram ao seu destino. Alban a segue, olhando para o prédio que ela indicou. Enquanto isso, do lado de fora daquela mesma loja, uma jovem de cabelo curto abre a porta. Lá dentro, Shanoa Gray olha pela janela, seus olhos se arregalando ao reconhecer Alban. Ela se pergunta em voz alta o que ele está fazendo ali, e sua companheira aponta que a garota com ele é colega de classe delas. Quando Alban e Letícia entram, um pequeno sino acima da porta tilinta, anunciando sua chegada. Uma mulher simpática de avental os cumprimenta com um sorriso caloroso, dando-lhes as boas-vindas e convidando-os a escolher qualquer assento que desejarem. Os olhos da mulher pousam no brasão em seus uniformes, e ela os identifica corretamente como estudantes da Academia Real. Ela então se vira para a filha, informando que os preparativos estão concluídos. Por trás de uma cortina próxima, Shanoa espia. Sua expressão é de puro choque ao ver quem são os novos clientes. Seu esconderijo se torna inútil quando Letícia avista e a cumprimenta alegremente. Totalmente confusa, Shanoa recua, gaguejando seus nomes e títulos e questionando por que estão na loja de sua família.
Enquanto ela desaba em choque, sua mãe pergunta calmamente se eles são seus amigos da escola. Ela se recuperou do choque inicial, desculpando-se pela espera enquanto cuidadosamente colocava uma xícara de chá e uns cones diante de seus convidados. Letícia reconheceu imediatamente o aroma, perguntando se era chá ruena das terras altas de Ceira. Shanoa, surpresa, confirmou que ela estava correta. Tomando um gole, Letícia observou que é bastante exigente quando se trata de chá. Alban concordou, declarando o chá delicioso e uma combinação perfeita para os Cone, com um sabor único e sem amargor. Letícia elogiou a grande habilidade de Shanoa, fazendo-a corar. Sua mãe então acrescentou com orgulho que a filha aprende rápido e tem muitos talentos. O elogio despertou uma lembrança em Shanoa de sua mãe lhe dizendo que era por isso que ela deveria ir para uma boa escola e encontrar um emprego estável. Na memória, uma Shanoa mais jovem gritou em protesto. Ela havia insistido com a mãe que continuaria o negócio da família, declarando que era um lugar precioso que seu pai havia deixado para elas. Trazida de volta ao presente, Shanoa foi surpreendida por uma pergunta de Letícia, que quis saber se ela estava interessada em se tornar o rei. Atrapalhada, Shanoa respondeu que não era o tipo de pessoa adequada para liderar os outros. Letícia sorriu, aparentemente satisfeita com a resposta. Ela anunciou que gostou muito da loja e que, a partir daquele dia, se tornaria uma cliente regular, deixando Shanoa completamente atônita. Ao saírem da loja, Letícia perguntou a Alban se ele tinha alguma objeção, e ele prontamente concordou que o chá era maravilhoso. Ela então se virou para Shanoa e pediu que fizesse o chá para ela novamente depois da aula no dia seguinte. No entanto, Alban foi deixado para trás, lamentando ser o único que não podia ir porque precisava fazer a manutenção de sua espada. À distância, Letícia e Shanoa acenaram em despedida enquanto partiam. Enquanto ele estava sozinho, uma batida forte ecoou de sua porta. Ele se virou, surpreso, imaginando quem poderia ser o visitante. Ele abre a porta e se depara com uma jovem alegre, Laki Azalea, que anuncia que veio para brincar. Ele a reconhece imediatamente. Ela entra, comentando sobre o tamanho de seu dormitório particular. Ela o repreende de brincadeira, dizendo que ele deveria estar mais feliz por uma garota fofa como ela ter vindo de tão longe para vê-lo. Com a espada na mão, ele vai direto ao ponto, perguntando o que ela quer. Em resposta, ela se vira e pede desculpas, explicando que não está feliz porque não sabe nada sobre ele. Ela propõe que eles se conheçam ali mesmo, admitindo que ficou muito curiosa a seu respeito. Sua mão se fecha em um punho. Ele reflete silenciosamente que, se ela quisesse ser amigável, deveria pelo menos ter esperado até que Letícia estivesse presente. Enquanto ele pensa nisso, ela diminui a distância, envolvendo os braços nos dele. Ela descarta a preocupação dele, apontando que seu relacionamento com Letícia é apenas um noivado falso e sem amor. Ele gagueja de surpresa. Ela se inclina para mais perto, tocando suavemente sua bochecha, e afirma que é óbvio pelo comportamento dele na aula que ele ainda é virgem. Além disso, ela acrescenta, Letícia parece ser uma pessoa difícil de se aproximar. Ela adivinha corretamente que ele está ansioso para se informar de sua inexperiência. Em um movimento rápido, ela tira o vestido, ficando diante dele em roupas íntimas. Pegando a mão dele, ela corajosamente se oferece para ser quem lhe dará essa experiência. Enquanto ele permanece em silêncio e imóvel, ela começa a desamarrar uma fita em sua lingerie. Ela o assegura de que não serão interrompidos, afirmando que sabe que Letícia está na cidade e não voltará por um tempo. Ela pressiona a mão dele contra sua coxa, olhando para ele. Ela sussurra que, já que eles têm essa oportunidade, ela fará tudo o que ele desejar. A resposta dele não é o que ela esperava. Uma aura sombria e ameaçadora o envolve, seus olhos brilhando com fúria fria. Ele ordena que ela se afaste, emitindo um ultimato arrepiante. Se não o fizer, eu te mato. Imperturbável, Laki solta um suspiro suave e satisfeito. Ela questiona a resistência de Alban de forma brincalhona, perguntando por que ele está dificultando as coisas. Com um sorriso confiante, ela declara que ele está destinado a se tornar o rei da classe F, e que se Letícia estivesse ao seu lado, ela seria quem o apoiaria. Continuando sua proposta, ela admite não ter força ou poder próprio, e por isso deseja o trono da rainha. Com uma piscadela maliciosa, ela o desafia a se esforçar ao máximo para não ser conquistado por ela, antes de se virar para sair. Assim que Laki parte, Letícia aparece na porta. Ela chama por Alban, com uma expressão séria, e pergunta se alguém tinha acabado de estar em seu quarto. Ela inspira o ar bruscamente, com os sentidos em alerta. Ele está sentado, desanimado, em sua cama, com a espada ao lado, e explica que um homem veio armar uma armadilha sedutora. Ele afirma ter resistido com sucesso e mandado a pessoa embora. Letícia reage com uma descrença atônita, exigindo saber o que ele acabou de dizer. A mente dela acelera enquanto processa as palavras dele. Ela o pressiona por detalhes, perguntando se ele viu o corpo nu da pessoa. Alban confirma silenciosamente que sim. Uma expressão sombria cruza o rosto dela. Ela então pergunta se ele tocou no intruso. Ele a corrige, afirmando que foi o contrário, o intruso tocou. Atrapalhada com a admissão dele, Letícia de repente pergunta se ela ainda parece virgem para ele. A pergunta dela pega Alban completamente de surpresa, e ele se pergunta em voz alta como um homem poderia saber tal coisa apenas olhando. Ignorando a confusão dele, ela dá um passo à frente, determinada. Sim, diz ela com convicção, agora é a hora. Alban apenas consegue ecoar as palavras dela em um tom de questionamento, incerto do que ela quer dizer. Ela para diante de uma cômoda, de costas para ele, reconhecendo que ele sempre foi atencioso com os sentimentos dela. No entanto, ela declara que a situação atual é uma emergência. Seus olhos se arregalam em compreensão enquanto ele observa as mãos dela se moverem para as costas do vestido.
Um único pensamento se forma em sua mente. Então, esta noite, ele permanece congelado enquanto Letícia se inclina sobre ele, com a camisola escorregando do ombro. Com um sorriso confiante, ela declara que apostará o próprio corpo. Seu olhar se intensifica, um leve rubor colorindo suas bochechas enquanto sua determinação se firma. Diminuindo a distância, ela pressiona os lábios contra os dele. Ela sussurra, perguntando se ele realmente não a deseja, lembrando de que ela é dele para ser tentada. A memória daquela noite ressurge em sua mente, a noite em que ele passou no exame, uma noite cheia de um desejo avassalador por ela. No dia seguinte, a intensidade da noite anterior dá lugar ao ambiente público da academia. Alban e Letícia sentam-se juntos, impecavelmente vestidos, uma imagem de compostura. À distância, Matias, Stella e Shanoa os observam. Os observadores murmuram entre si. Matias observa que a aura do casal parece diferente, de alguma forma. Shanoa concorda, notando que eles parecem mais autoconfiantes do que antes e se pergunta o que pode ter acontecido entre eles. Um momento de silêncio deles é quebrado quando uma porta se abre bruscamente. Uma garota com Maria Chiquinhas vibrantes entra saltitando, chamando alegremente por Alcon. Ela pergunta, brincalhona, se ele ficou acordado a noite toda pensando nela. Ela continua, propondo que passem o dia juntos, mas suas palavras ficam no ar. A expressão de Letícia se tornou gélida enquanto ela encara a intrusa, enquanto Alba observa. Em um instante, uma força palpável emana de Letícia, fazendo a garota de Maria Chiquinhas tropeçar para trás com um grito. Os estudantes que observavam da porta ofegam em choque com a súbita demonstração de poder. Seu olhar permanece fixo em sua rival. Ela comenta friamente que a garota já baixou a guarda, descartando-a como uma mera gatinha que nem sequer sabe a primeira coisa sobre como tentar um homem. Ela encara a garota atonita, sua voz baixa e ameaçadora. Ela pergunta o que a garota vê em seus olhos, questionando em voz alta se ainda parece ser uma donzela ingênua e inocente que não sabe nada do mundo. Suas palavras pairam no ar enquanto ela se inclina, sussurrando que foi ela quem foi passada para trás desta vez, e que a outra garota foi impressionante por ter chegado tão longe. Perto dali, Alba observa a troca de palavras tensa, completamente perplexo com a situação que se desenrola à sua frente. Ele se vira para Léo, mas é rapidamente interrompido. Léo, dirigindo-se a ele formalmente como Barão Aldra, o aconselha a não perguntar, descartando o assunto como um incômodo. As duas jovens continuam seu impasse silencioso e intenso. Léo então muda de assunto, lembrando a Alban que ele é um cavaleiro e deve ser chamado se surgir algum problema. Alban, desviando o olhar, pergunta se Léo realmente não tem intenção de se tornar o Rasa. Léo confirma, afirmando que não é adequado para o papel. Sua expressão se torna séria ao declarar seu verdadeiro desejo, tornar-se mais forte, um dia, superar o próprio Alban. A declaração pega Alban de surpresa, um sentimento estranho agitando-se dentro dele. Ele percebe com uma clareza súbita e arrepiante que parece que o mundo inteiro está conspirando para que Leonil o derrote. Inconsciente dessa revelação interna, Léo continua, perguntando se Alban estaria disposto a treinar com ele algum dia para que possa provar seu valor. Alban permanece em silêncio, aparentemente questionando a mudança repentina na dinâmica deles. Após um momento de reflexão, Alban descarta isso como mera observação, mas a resposta é suficiente para Léo. O rosto do cavaleiro se ilumina de pura alegria, e ele agradece a Alban profusamente, declarando seu verdadeiro e ideal Rasa. O brilho de sua admiração faz Alban recuar. O momento deles é interrompido pela chegada de Ivan Sotite. Léo imediatamente questiona se ele está ali para protestar contra os resultados do duelo. Ignorando, Ivan se vira para se dirigir a toda a sala, com a mão levantada para chamar a atenção. Ouçam todos, ele começa. Ele se posta diante de todos, com as mãos firmemente apoiadas em um púlpito. Ele anuncia que tem uma proposta referente à eleição do Rasa. Um sorriso confiante e calculista se espalha por seu rosto enquanto ele se prepara para revelar seu plano. Na entrada da masmorra Katsuki, um desafio com nível recomendado de 20 a 22, Ivan Sotite se dirige a um grupo de estudantes. Ele explica que para provar ser digno do título de rei, é necessário força, inteligência e coragem. Como prova dessas qualidades, quem conseguir recuperar uma poção de ervas das profundezas da masmorra será reconhecido como o vencedor mais corajoso. Ele então se vira para Shanoa Grain e sua companheira, perguntando se elas têm certeza de que não desejam participar. Enquanto Shanoa confirma silenciosamente a decisão delas, ele pega a mão enluvada dela. Enquanto os outros estudantes observam, Stella Pleburi prevê com confiança que Alban será o primeiro a conquistar a masmorra. Com um baque alto, os portões se abrem, e a batalha da classe F pela poção de ervas começa com os estudantes avançando para dentro. Logo na entrada, um monstro corpulento e com chifres solta um rugido feroz. Encarando, Matias Wolff ri, gabando-se de que está é a sua hora de brilhar. Seu companheiro, Roin Selazian, grita para ele não ser convencido contra um simples goblin. Observando a pose deles, Stella Pleburi fecha os olhos com um leve sorriso, comentando que eles estão apenas no caminho. Ela explode em movimento, saltando alto e descendo o calcanhar em um chute devastador que atinge diretamente o crânio do monstro. O impacto estilhaça o osso enquanto Matias e Roin observam, completamente atonitos com seu poder repentino e avassalador. A cabeça da criatura explode. Stella aterrissa graciosamente, ordenando que os restos se espalhem. Ela comenta que foi um bom aquecimento, deixando Matias se perguntando em voz alta sobre a força incrível que ela possui. Em meio às consequências, Alban Aldran passa correndo pelo grupo, indo mais fundo na masmorra. Stella agradece rapidamente pela limpeza, mas ele apenas olha para trás, reconhecendo a impressionante demonstração de poder dela antes de continuar seu avanço. Ele passa correndo por Ivan Sotite, que o observa com um sorriso de canto.
Ivan reflete internamente que, embora não consiga igualar o movimento bruto de Alban, ele não perderia se usasse magia para aumentar a velocidade. Sua expressão se torna mais séria enquanto ele continua seu pensamento, questionando se o Barão Aldran realmente não tem intenção de recuar da competição pelo trono do rei. Ele fala com Alban com um toque de sarcasmo, pedindo desculpas pela demora e se dirigindo a ele como meu rei. Ele observa que parece que algumas pessoas estão descontentes com os dois detendo o poder. Seu pensamento cínico é interrompido pela chegada animada de Leonil Ilan, que se anuncia como o Cavaleiro, e uma garota com Maria Chiquinhas que declara ansiosamente que vai se juntar a eles. A expressão de Ivan se fecha com a intromissão. A garota diz com entusiasmo ao seu rei que é a vez deles e que devem prosseguir juntos para a parte mais profunda da masmorra. Alban resmunga que ela está sendo barulhenta demais enquanto os quatro, ele, Ivan, Leonil e a garota, correm adiante. Mais adentro na caverna, uma forma colossal e arredondada surge na escuridão, bloqueando o caminho. Ao chegar à câmara final, Alban para, notando que, embora estejam na parte mais profunda, a poção de ervas não está em lugar nenhum. Ivan questiona a presença de magia de teletransporte em tal lugar, enquanto a garota com Maria Chiquinhas sugere que pode ser um sinal de que a poção está prestes a aparecer. De repente, uma luz brilhante pisca vinda de cima. Alban grita para que todos recuem, empurrando Ivan para fora do caminho bem no momento em que uma poderosa explosão atinge o chão onde eles estavam. O impacto lança poeira e detritos no ar. Leonil verifica rapidamente sua companheira, perguntando se ela está bem, enquanto Ivan encara a frente em um silêncio atordoado. Quando a poeira assenta, um monstro gigantesco é revelado, segurando um corpo grande e inerte em sua mão. Ivan reconhece a criatura com um suspiro, um ciclope. Sua companheira exclama, incrédula, perguntando-se por que um monstro tão raro estaria neste lugar. O olho único e massivo da criatura os encara ameaçadoramente. Um suor frio brota no rosto de Ivan. Ele exclama que este acontecimento contradiz todas as informações que receberam, seu olhar em pânico caindo sobre Alban, que ainda está no chão por perto. Ele socou a parede de pedra, seu rosto uma máscara de terror e descrença. Um enorme pedaço de rocha, arremessado pelo ciclope, colidiu ali perto, levantando poeira e detritos. Enquanto o terror de seu companheiro atingiu o auge, a postura de Alban mudou para uma de fúria fria. Ele observou o ciclope abater sua clava sobre Ivan, o impacto estilhaçando o chão. Com um grito desafiador, Alban então interceptou uma criatura chifruda menor, sua lâmina colidindo com o couro dela. Ele zombou, dispensando a criatura como um mero pedaço de carne que não deveria se achar. Ele então se virou para os outros, sua expressão agora um sorriso confiante. Ordenou que a jovem cuidasse de Ivan, depois olhou diretamente para Léo, dizendo-lhe para acompanhá-lo. Era hora, declarou ele, de ensinar uma lição ao inimigo. Léo apenas conseguiu encarar, surpreso com a súbita autoridade na voz de Alban. A jovem concordou rapidamente, sua voz cheia de determinação. Agora, ombro a ombro com Léo, ambas as lâminas prontas, Alban encarou o ciclope colossal. Ele virou a cabeça ligeiramente em direção ao seu companheiro, uma luz estranha e fervorosa em seus olhos enquanto se dirigia a ele, como desejar. Ó, meu rei! Diante das imponentes portas da masmorra, Shanoa se pergunta em voz alta se seus companheiros conseguiram encontrar a poção herbal. Letícia olha para a entrada, comentando que, considerando a velocidade de Alban, ele já deveria ter alcançado a parte mais profunda. Shanoa pergunta se ela está preocupada, mas Letícia esclarece que não é preocupação, e sim uma falta de entendimento, já que nunca entrou em uma masmorra antes. Ela acrescenta calmamente que Alban está com eles, insinuando que não há motivo para preocupação. Ela continua, revelando seu verdadeiro receio, que Alban possa simplesmente massacrar todos os monstros lá dentro. Uma pequena e presunçosa visão dele aparece, declarando que conquistará a masmorra inteira, o que deixa Shanoa sem palavras de surpresa. Com um sorriso confiante, Letícia assegura a Shanoa que ela certamente encontrará os monstros. Em seguida, ela declara sua total fé em Alban. Inspirada por essa convicção, Shanoa cerra os punhos, desejando que um dia também possa se tornar alguém em quem se confia plenamente. A conversa delas é violentamente interrompida. Um monstro enorme e com chifres surge atrás delas, erguendo um porrete massivo para atacar. Letícia grita o nome de Shanoa em alarme enquanto o ataque desce. O golpe do monstro é interceptado por uma explosão de energia. Alban, Léo e Ivan entram na briga, lançando um ataque coordenado contra a fera poderosa. Após aterrissar, Léo comenta que a criatura é resistente e seu ataque de raio é perigoso. Alban concorda, acrescentando que felizmente há um intervalo antes que possa disparar novamente, o que lhes dá uma abertura. A batalha deles é complicada pela chegada de um inimigo ainda maior, um ciclope gigantesco. Vendo a nova ameaça, Alban grita para acabarem com ele agora, e Léo grita sua confirmação. O olho único do ciclope começa a brilhar intensamente, acumulando uma esfera formidável de energia enquanto se prepara para liberar uma explosão devastadora. Enquanto o monstro carrega seu ataque, Alban sorri, chamando seu companheiro. Ele pergunta a Léo se tem certeza de que quer focar apenas nele. De baixo, Léo, com a espada em punho, grita de volta que não vai deixar, sinalizando o início de seu ataque em pinça. O ciclope solta um último rugido gutural enquanto a lâmina de Alban perfura seu único olho. Saltando para trás para evitar o sangue negro, ele chama seu companheiro, elogiando Léo pelo bom trabalho. Ele continua o ataque imediatamente, prometendo elogios enquanto libera uma poderosa arte de espada, gritando seu nome, lâmina aérea. Um arco brilhante de energia emana de sua arma. O ataque acerta com uma força devastadora, cortando o pescoço grosso do monstro.
O corpo maciço do Ciclope desaba para frente, decapitado, enquanto Alban e Léo observam sua vitória. Com a ameaça eliminada, Léo se vira para Alban de braços abertos, esperando ansiosamente por grandes elogios, talvez ser chamado de grande cavaleiro ou até mesmo rei. Alban, no entanto, responde ao seu entusiasmo com uma expressão impassível, esclarecendo que não pretendia ir tão longe com seus elogios. O momento deles é interrompido pela voz em pânico de Stella Plebury. Ela gesticula em direção ao monstro caído, exigindo saber o que aconteceu e apontando que Van estava bem ali. Ela então percebe com horror que a criatura era um ciclope. Ela olha para além deles, para o resto dos estudantes, vendo Ivan sentado atordoado no chão. Esther expressa sua total incredulidade, questionando como foi possível que apenas os dois tivessem derrotado tal criatura. Alba ignora o espanto dela, seu olhar fixo em Ivan. Ele o chama, seu tom endurecendo ao afirmar que Ivan deve saber algo sobre a situação e exige que ele confesse imediatamente. Sua ameaça é pontuada pelo grasnido agudo e repentino de um corvo. A cabeça de Alban se vira na direção do som, deixando no ar seu aviso a Ivan sobre o que aconteceria com seu pescoço. A fonte do som é uma mulher mascarada, Carla Rexon, que apareceu sem fazer barulho, com um corvo pousado em seu braço. Alban a encara em choque, perguntando-se em voz alta como um corvo entrou ali e desde quando ela estava presente. Carla o cumprimenta casualmente, dando as boas-vindas ao Darkness Assassin Maru. Ela explica calmamente ao grupo perplexo que esteve com eles o tempo todo, desde que Alban entrou na sala. Ela revela que estava disfarçada de morcego. Ela segurava a pequena criatura parecida com um morcego em sua mão, chamando-a diretamente pelo nome, Alban-kun. A criatura bateu as asas, assustada com o reconhecimento. Naquele exato momento, em outro lugar, Léo e seus colegas estudantes recebiam notícias sombrias. Um mensageiro entregou o relatório chocante. Lady Letícia e Lady Chanel acabaram de ser sequestradas. O relatório chegou em meio a uma cena de caos, com figuras espalhadas pelo local perto do local de uma explosão recente. Observando a agitação, os pensamentos de Léo se voltaram para a família de Alban, questionando o paradeiro do Barão Aldra. O peso da notícia desabou sobre Alban. Agora de volta à sua forma humana, ele ficou paralisado, com os olhos arregalados de horror enquanto encarava uma fita familiar caída no chão, a de Shanoa. Enquanto ele processava a perda, uma figura solitária subiu uma escadaria próxima, deixando a cena para trás. Letícia se vê presa nos confins frios e úmidos de uma cela de masmorra. Seu coração aperta ao avistar Shanoa caída imóvel no chão de pedra, e ela corre para o lado da garota com um grito de alarme. Ela embala suavemente a garota inconsciente, sussurrando palavras suaves de conforto e prometendo que tudo ficará bem. Colocando uma mão firme na testa da garota, ela concentra sua vontade e invoca uma luz restauradora, lançando um feitiço de cura para tratar quaisquer ferimentos que tenham sido infligidos. A magia faz efeito e os olhos de Shanoa se abrem enquanto ela recupera lentamente a consciência, olhando confusa para a nobre que veio em seu auxílio. O breve momento de descanso é interrompido pelo som de passos pesados e uma voz zombeteira. Um homem de óculos escuros redondos, ladeado por dois comparsas de aparência rude, sorri com desdém através das grades de ferro, cumprimentando Letícia pelo nome completo com uma familiaridade sinistra. Ela recua com nojo, exigindo que ele não pronuncie seu nome com uma boca tão suja. Ele apenas ri, impassível diante do desafio dela, e comenta com diversão que ela é tão decidida quanto os boatos sugeriam. Ele se inclina mais perto, seu sorriso aumentando ao revelar que ameaças são inúteis contra eles, pois tem um benfeitor poderoso apoiando cada movimento seu. O homem então expõe seu plano cruel. Eles pretendem tomar a casa de Shai, com a filha mantida como refém. A mãe não terá outra escolha a não ser entregar as terras silenciosamente. Ao ouvir isso, Shanoa corre para as grades, sua voz tremendo de desespero enquanto implora para que poupem a loja, a única coisa que resta à sua família. Ele grita para que ela se cale, sua postura agressiva forçando-a a recuar aterrorizada enquanto Letícia observa, seu rosto marcado pelo horror diante da insensibilidade deles. Ela observava através das grades de ferro enquanto os homens lá fora coordenavam a vigia, com o líder instruindo-os a permanecerem vigilantes até a chegada do comprador. Sentindo o peso da situação, a garota mais jovem se encolheu por perto, sua voz tremendo enquanto sussurrava uma pergunta desesperada sobre o destino delas. O medo da menina se intensificou ao imaginar o pior, seu corpo tremendo com o pensamento aterrador de que nem ela nem sua mãe sobreviveriam a essa provação. Em resposta a esse desespero, uma promessa calma e resoluta foi oferecida, um voto de escapar deste lugar acompanhado por um comando gentil para que ela secasse as lágrimas. Esse momento de conforto foi estilhaçado quando um dos guardas bateu com a mão contra as grades, rugindo para que parassem com a conversa irritante, apenas para ser confrontado com um desafio frio para silenciá-las à força. O homem hesitou, sua raiva contida pela realidade fria do valor delas, lembrando a si mesmo em voz alta que eram mercadorias preciosas destinadas a um bordel de luxo e não podiam ser danificadas. Vendo sua hesitação, ela se inclinou com um sorriso de escárnio, apontando sua ganância feia e a maneira patética como ele reprimia seus próprios desejos em nome do lucro. Levado ao limite pelo insulto, o guarda atrapalhou-se com as chaves e escancarou a porta da cela, avançando com um rosnado para dar uma lição na mulher desafiadora. Enquanto ele atacava, ela se moveu com uma graça fluida e praticada, pegando o desprevenido e usando o próprio impulso dele para enviá-lo violentamente contra o chão. O bruto atingiu o solo com um baque surdo, deixando a garota mais jovem de olhos arregalados de espanto enquanto a dinâmica de poder dentro da cela mudava em um instante. Ele é arremessado de cara contra o chão duro com o impacto de estalar os ossos, seu grito abafado de agonia silenciado enquanto ele perde os sentidos.
Ao ver seu parceiro cair, o outro capanga pragueja e corre em direção à saída, desesperado para escapar da reviravolta repentina. Letícia o observa partir por apenas um batimento cardíaco, seu olhar afiado e implacável. Ela levanta a mão, conjurando um feitiço de impacto de vento que envia uma rajada concentrada de ar avançando velozmente. A força invisível atinge o homem em fuga pelas costas, chocando-o violentamente contra as vigas de madeira do corredor. Enquanto ele desaba no chão, ela pergunta com uma compostura arrepiante se eles realmente não tinham percebido com quem estavam lidando. Letícia reflete sobre a natureza da beleza, observando que as coisas mais requintadas são frequentemente aquelas que não devem ser tocadas. Ela é acompanhada por Shanoa, que está visivelmente impressionada com a força de sua companheira, embora Letícia rapidamente descarte o elogio, comparando suas próprias habilidades ao poder muito maior de Alba. Elas compartilham um momento de silêncio até que uma tosse repentina de Shanoa quebra o clima, provocando uma palavra gentil de gratidão de Letícia. Ela então muda seu foco para a tarefa em mãos, sugerindo que reúnam qualquer coisa inflamável para criar uma distração, explicando a uma Shanoa confusa que não estão apenas fugindo, mas atraindo o inimigo. Os guardas desavisados dentro do prédio próximo continuam sua folia, bebendo e jogando sem qualquer pista do perigo que se aproxima. Eles estão sendo observados das sombras por Carla e Alban, enquanto ela relata que Letícia está posicionada lá dentro e que eles estão em desvantagem de pelo menos 100 homens. Ele se levanta com um sorriso frio e predatório, imperturbável pelas probabilidades e vendo o massacre que se aproxima como um ponto de virada necessário em sua missão. Ela só pode observar em silêncio enquanto ele começa sua caminhada solitária em direção ao inimigo, sua determinação tão afiada quanto qualquer lâmina. O prédio é subitamente sacudido por uma explosão violenta, enviando os guardas a um estado de puro terror enquanto gritam sobre o fogo e lutam para escapar do inferno. Ele permanece em meio ao caos crescente, com um leve sorriso de satisfação no rosto enquanto o plano que ele colocou em movimento começa a consumir seus inimigos. Ele já havia preparado o terreno para o caos e agora, em meio à fumaça e ao calor crescentes, Letícia estava Shanoa a se mover mais rápido, desesperada para escapar da estrutura em ruínas antes que as chamas as alcançassem. Enquanto se aproximavam da saída, uma mão rude subitamente agarrou o ombro da jovem nobre, puxando-a para trás enquanto um guarda desdenhoso declarava que a fuga delas terminava ali. Ao ver sua companheira capturada, Shanoa caiu em prantos, recusando-se a abandonar a amiga mesmo quando Letícia implorava para que ela se salvasse, insistindo que ficaria bem e que a menina mais nova deveria escapar do prédio imediatamente. O calor tornou-se insuportável à medida que o fogo rugia mais perto, a fumaça espessa forçando a menina mais nova a uma crise de tosse enquanto a mais velha observava horrorizada, suas opções de fuga desaparecendo rapidamente. Ela arquejou em busca de ar, seus olhos arregalados com uma crescente sensação de pavor enquanto o aperto do guarda se intensificava e o inferno se aproximava. De repente, um vulto escuro cortou a fumaça e, com um jato repugnante de carmesim, o braço do guarda foi decepado em um único golpe brutal. Atordoada pela violência repentina, ela olhou para cima, seu fôlego falhando ao reconhecer a silhueta emergindo da névoa. Ele se manteve firme diante delas, uma sentinela silenciosa de aço e sombra, protegendo as duas mulheres do caos que ele mesmo havia desencadeado. Seu olhar era frio e focado, a intensidade da batalha ainda queimando em seus olhos enquanto ele examinava as ameaças restantes. Voltando-se para ela, Alban falou com uma urgência silenciosa, expressando seu profundo alívio ao encontrar Letícia ilesa. Ela só conseguiu sussurrar o nome dele em resposta, emocionada por ele ter realmente vindo buscá-la. Ele insistiu em saber sobre seu estado, temendo que os guardas a tivessem ferido, mas ela o tranquilizou dizendo que apenas a presença dele já era suficiente para fazê-la se sentir segura novamente. Ele puxa Letícia para perto, as testas quase se tocando em um momento de alívio intenso, enquanto Shanoa observa logo atrás, com o rosto corado de vergonha diante da demonstração de intimidade. Voltando sua atenção para o caminho à frente, ele sugere que fujam imediatamente, enquanto a fumaça continua a subir ao redor deles. Um som repentino faz parar e olhar de relance para os escombros de onde acabaram de sair. Surgindo em meio à névoa, o líder dos capangas grita em fúria cega, amaldiçoando os pirralhos por incendiarem o local e exigindo saber como pretendem pagar pelo prejuízo. O espadachim fixa o homem com um olhar tão gélido que interrompe o desabafo do Brutamontes, antes de exigir saber exatamente quem deu a ordem para tocarem em Letícia. Sem esperar por uma resposta, ele solta um rugido de gelar o sangue, uma fúria pura e avassaladora que ecoa pelas ruínas. Enquanto ele se prepara para atacar, Letícia estende a mão para contê-lo, mas ele diz rispidamente para ela não interferir, enquanto o capanga aterrorizado desaba no chão de medo. Em vez de acalmá-lo, ela exibe um sorriso sombrio e predatório, sugerindo que, em vez disso, deveriam presentear seus captores com um inferno em vida. A intensidade do momento assusta um corvo próximo, que levanta voo enquanto uma onda de energia sombria ou intenção assassina corta o ar. Ele permanece ali, com a mão trêmula e a respiração ofegante, parecendo sobrecarregado pelo peso de sua própria raiva e pela escuridão da mulher que tentou proteger. Ele observa enquanto o homem que antes liderava os capangas agora treme em terror absoluto, seu rosto machucado e coberto de suor frio enquanto implora por uma misericórdia que provavelmente não merece. Virando as costas para aquela cena patética, o jovem guerreiro limpa a sujeira e o sangue de sua bochecha, sua expressão suavizando-se enquanto se prepara para retornar a uma aparência de normalidade. Ela o recebe com um sorriso gentil, reconhecendo seu esforço, e ele responde com um sorriso cansado, mas genuíno, os dois finalmente deixando as memórias sombrias da masmorra para trás enquanto caminham juntos.
Bem acima do rastro de destruição, uma figura sofisticada em um terno escuro ajusta seu chapéu, maravilhada com a demonstração inesperada de poder dos dois jovens e admitindo que o desempenho deles superou em muito suas expectativas. Ele começa a descer de seu ponto de observação, refletindo sobre a difícil tarefa de explicar essa reviravolta aos seus superiores, imaginando exatamente como deveria relatar o potencial incrível que acabou de presenciar. O jovem nobre fala com fervor, declarando que, após testemunhar a proeza do homem nos campos de treinamento, está totalmente convencido de sua grandeza. Ele proclama a figura mascarada como o Duque Empalador, um homem que possui a verdadeira têmpera de um rei. Ele é subitamente interrompido quando um projétil atinge seu rosto mascarado com um estalo doentio. A força do golpe o faz cambalear, sua cabeça sendo jogada para trás pelo assalto inesperado e violento. Recuperando a compostura, o homem ajusta sua máscara e oferece um pedido de desculpas sarcástico. Ele admite que sua performance pode ter sido tediosa, alegando que perdeu a confiança em seu próprio talento narrativo por um momento. Ele olha para o jovem nobre, dizendo-lhe para permanecer calmo e à vontade. A figura mascarada promete continuar proporcionando o entretenimento e o prazer que o rapaz busca tão desesperadamente. Enquanto isso, as grandes torres da academia permanecem silenciosas sob o vasto céu, um contraste gritante com os negócios sombrios que ocorrem em suas sombras. O nome Alban Aldrin ecoa pelos corredores da memória. De volta à sala de aula, Matias aponta o dedo diretamente para o jovem protagonista, declarando-o em voz alta como rei indiscutível de sua classe. A proclamação repentina deixa Alban e Letícia atordoados, com os olhos arregalados de descrença. Os outros alunos rapidamente intervêm, elogiando Matias por sua incrível bravura ao enfrentar 100 inimigos sozinho para salvar Shanoa. Eles concordam que tal feito de força e espírito é verdadeiramente lendário, não deixando margem para dúvidas sobre seu caráter. Em meio à conversa, o nobre ferido se aproxima com o braço em uma tipóia e a cabeça enfaixada, o preço físico de seus fracassos recentes visível a todos. Ele se curva profundamente, oferecendo um pedido de desculpas sincero e humilde ao casal Aldrin por suas transgressões passadas. Ele confessa que sua obsessão em ser o melhor, impulsionada pelas expectativas rígidas de sua família, o levou a se aliar ao misterioso homem mascarado. Alban ouve em silêncio, percebendo que, embora o rapaz estivesse equivocado, ele não tinha conhecimento do verdadeiro perigo representado pelo Ciclope. Com a mão sobre o coração, o jovem nobre jura expiar seus pecados. Ele declara sua intenção de revidar contra o Duque Empalador, buscando redenção pelo caminho que escolheu erroneamente. Ele se ajoelha, um gesto de profunda submissão apesar de seus ferimentos. Dirigindo-se ao jovem diante dele como Barão Aldrin, ele faz um pedido surpreendente, ele quer que Alban se torne o rei deles. O jovem barão permanece cético, questionando se deveria realmente oferecer perdão. Ele percebe que Van é atualmente o único elo com o misterioso Duque Empalador, tornando sua cooperação vital, apesar de suas transgressões passadas. Enquanto a tensão paira no ar, Letícia dá um passo à frente com um brilho aguçado e ambicioso nos olhos. Ela descarta a ideia de Alban ser apenas um rei dentro dos muros da academia. Em vez disso, ela jura elevá-lo até que ele seja o nobre mais poderoso e respeitado de todo o reino. Sua intensidade repentina deixa o jovem sem palavras, pego de surpresa pela escala de sua visão. Paula Velvet está diante da classe, com os braços abertos em um gesto grandioso. Ela proclama animadamente que, como nenhum aluno da classe F foi expulso, agora todos são subordinados absolutos de Alban Aldrin. Ela continua sua exibição exuberante, declarando-se a imperatriz desse novo arranjo. Enquanto os alunos atrás dela reagem com uma mistura de choque e descrença, ela apresenta uma mensagem formal de congratulações do diretor Faust, com um sorriso largo e travesso. Mais tarde, na quietude digna do escritório do diretor, Alban se coloca diante de Faust Melezeder. O idoso oferece seus parabéns, entregando um documento que reconhece oficialmente a conquista sem precedentes da classe F de manter todo o seu quadro de alunos. Ele explica que, embora a competição e a eliminação dos fracos sejam os caminhos habituais da academia, a união deles mostrou uma trilha diferente. Alban aceita o elogio com uma expressão estoica, embora seus olhos permaneçam aguçados e focados. Enquanto se sentam, o diretor muda o tom, sua voz baixando ao fazer a Alban uma pergunta peculiar: ele acredita no poder da adivinhação? O velho então aponta para uma exibição mística e cintilante de estrelas e símbolos flutuando sobre sua mesa. Ele revela que tem consultado os céus, e as estrelas começaram a sussurrar presságios estranhos sobre o futuro da academia. Sua expressão torna-se grave enquanto ele alerta sobre uma distorção massiva começando a deformar a própria estrutura do destino da escola. Alban ouve atentamente, o peso das palavras do diretor se instalando pesadamente na sala. Depois, enquanto caminha pelos corredores sagrados com Letícia ao seu lado, ele pondera sobre a natureza do destino. Ele considera como tal conversa soa como o enredo de um romance de fantasia, mas não pode negar a realidade das marés mudando ao seu redor. Ele faz uma pausa por um momento, olhando de volta para os aposentos do diretor. Independentemente do que as estrelas possam prever ou do que o destino reserve, sua determinação permanece inabalável. Com um sorriso sombrio e predatório, ele faz um voto silencioso. Se o próprio destino tentar separá-lo de Letícia, ele simplesmente esmagará esse destino até virar pó. Ele estava diante do ancião, ouvindo enquanto o diretor refletia sobre os padrões mutáveis das estrelas. Faust riu, achando o destino que se desenrolava verdadeiramente fascinante, um sentimento que pouco fez para aliviar o peso da situação.
A conversa tornou-se sombria quando o velho revelou uma verdade surpreendente. O sequestro de Letícia não era um crime simples, mas envolvia a própria família real de Valan. Atordoado pela revelação, o jovem só conseguiu repetir as palavras em descrença. Fausto levantou um dedo, esclarecendo que era, mais precisamente, alguém dentro da família real que estava movendo os pauzinhos. O diretor elaborou sobre a escala absoluta da oposição, explicando que a família real detinha a autoridade suprema sobre a terra. Sob sua sombra, até mesmo casas poderosas como Bero ou Sotite não passavam de nobreza comum, e proteger uma esposa contra tal força exigiria uma determinação sem limites. Seu punho se fechou, o couro de sua luva rangendo sob a tensão de seu aperto. Não importava quem fosse o adversário, seu propósito singular permanecia sendo a proteção de Letícia. Uma determinação fria e inabalável tomou conta de suas feições. Ele resolveu que, mesmo que todo o reino rotulasse como um vilão por suas ações, ele não hesitaria em seu caminho. Percebendo o tom perigoso na voz do jovem, Fausto alertou que tais declarações poderiam ser interpretadas como traição. O ancião decidiu apagar o comentário de sua memória pelo bem de ambos, levando o jovem a oferecer uma despedida curta e partir. Enquanto ele se afastava, um sorriso sombrio e predatório surgiu em seus lábios, um contraste gritante com seu comportamento habitual. Atrás dele, o diretor observava em silêncio, testemunhando o nascimento de uma rebeldia formidável. As portas pesadas se fecharam com um baque final e ecoante. Deixado sozinho com seus pensamentos, Fausto refletiu que a expressão que o garoto acabará de mostrar era uma que nunca deveria ser revelada ao mundo. Em outro lugar, os sons de treinamento preenchiam o ar enquanto Rowan desabava na grama, frustrado com seus próprios limites. Ivan permanecia de pé ao lado dele, observando que, como um par do rei, os esforços de Rowan ainda eram dignos de nota, mas o jovem só conseguia se maravilhar com a habilidade de Alba em manejar uma arma massiva com tanta facilidade, reconhecendo a lacuna aterrorizante entre eles. Ele sentou-se ao lado de seu companheiro, refletindo sobre o vasto abismo entre eles e seu colega de classe. Ele admitiu que Alba existia em um mundo muito além de seu próprio alcance, possuindo um nível de poder e foco que fazia seus próprios esforços parecerem triviais. Continuando sua avaliação sombria, ele observou que o aspecto mais aterrorizante do homem era a clareza absoluta com que ele traçava seus limites, separando-se daqueles que considerava irrelevantes. Ele alertou que todos provavelmente sentiam a mesma verdade fria: se fossem julgados incapazes de manter o ritmo, seriam abandonados sem pensar duas vezes. Suas palavras pairavam pesadas no ar enquanto Ivan olhava para o chão em silêncio, o peso de sua própria inadequação pressionando. Perto dali, a garota mascarada permanecia com seu companheiro aviário, enquanto uma mão próxima se fechava em um punho, esmagando um pedaço de tecido em uma demonstração de determinação silenciosa e latente. Enquanto o grupo de estudantes corria pelo campo para alcançá-lo, o jovem barão começou a se distanciar, de costas para aqueles que lutavam para segui-lo em seu rastro. O estudioso gritou, sua voz cheia de uma necessidade desesperada de reconhecimento, fazendo com que a figura que partia parasse e olhasse para trás com um olhar de curiosidade indiferente. Seu olhar era elegível, uma máscara de indiferença estoica que não oferecia conforto ou encorajamento àqueles que ele estava deixando para trás. Atordoado por aquele olhar frio, o jovem nobre só pôde observar enquanto a distância entre eles aumentava, o espaço físico espelhando o abismo crescente em suas habilidades. Segurando seu bastão de treinamento, ele olhou para baixo em uma contemplação sombria, assombrado pela questão do que deveria fazer para ter qualquer esperança de um dia estar em pé de igualdade com o Barão Aldra. Ele percebeu que apenas seguir não era mais suficiente, ele teria que encontrar uma maneira de transcender seus limites atuais.